Boa tarde, conseguem ouvir-me bem? Boa tarde, vamos dar início, portanto, à primeira sessão da tarde, agradecemos. Muito bem. Antes de mais, sou Silvia Leiria Viegas, sou investigadora e arquiteta do Centro de Investigação em Artes e Comunicação e gostava, em meu nome e em nome do meu colega Rodrigo Coelho, agradecer à Teresa Novaes e ao Luís Tavares Pereira o convite para estar aqui, não só na escrita do texto, mas também nesta moderação. Nós vamos moderar esta sessão da tarde. Não sei se me conseguem ouvir bem. Aqui, muito bem. Estou muito contente de estar aqui. Perdão? Pois é isso, é que eu estava a sensação que isto está um bocadinho longe. Estou muito contente de estar aqui com velhos amigos ou antigos conhecidos neste tema que nos une a todos, que é a questão da habitação. É um tema premente, muito atual, e estou muito contente em particular de estar nesta mesa com colegas que estimo muito e que têm muito trabalho já desenvolvido sobre o tema e que certamente nos vão trazer aqui perspectivas muito abrangentes e muito complementares para o debate. Nós vamos fazer a moderação, temos 20 minutos para cada uma dos painéis. Quando terminarem as 3 apresentações, eu e o Rodrigo vamos lançar 2 questões individualmente para os 3 convidados, mas em tom de grande chapéu, porque a ideia é lançarmos a discussão não só aqui na mesa, mas se possível também para a grande audiência, em torno das questões que forem suscitadas. Eu vou apresentar aqui o meu colega Paulo Moreira, ele é arquiteto e investigador, formou-se aqui na Faculdade de Arquitetura em 2005, estudou também na Suíça e doutorou-se na London Metropolitan University em 2018 e desde 2011 exerce atividade no estúdio Paulo Moreira Architectures. No campo académico também investiga práticas espaciais e urbanismo em contextos de conflito urbano e carência social. É fundador e diretor artístico do Instituto e tem trabalhado numa série de projetos, quer do campo académico, quer do campo artístico, onde já ganhou vários prémios nacionais e internacionais. Vou passar agora a palavra ao Paulo. Muito obrigada pela tua intervenção. Obrigado, Sílvia. Está a funcionar? Isto é muito tecnológico, mas ainda bem. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Sílvia. Obrigado, Rodrigo. Estou muito feliz por estar aqui nesta mesa hoje, também com o Heitor e o Jorge. Acho que vai ser aqui uma partilha, pelo menos para mim, bastante enriquecedora, de certeza. Espero que para vocês também. Gostava de agradecer à Teresa Novaes e ao Luís Tavares Pereira pelo desafio de vir aqui. Confesso que não tinha muita noção da dimensão aqui desta cena, mas estou, de facto, aqui numa posição onde nunca estive, acho que é assim uma espécie de cadeira de sonho aqui em frente a vocês. Eu trouxe uma apresentação que me parecia que pudesse, ilustrar os temas e os processos que me interessava abordar. Quem é que muda os slides depois, só para perceber? Sou eu? Não. Se calhar é melhor então, está bem? É aqui? Ok. Isto está? Ok. Bom, eu vou começar aqui com uma fotografia que, ao que sei, é do Alexandre Alves Costa. Se não for, avisem. E é uma fotografia do bairro de Leal, tirada na famosa época do processo Sal, no bairro de Leal, aqui no Porto. E quando descobri esta imagem, num passeio do Piorio, nos passeios do Pedro Figueiredo e daqui Castefelga, aqui no Porto, cativou-me muito perceber, na verdade, as características daquilo que estamos a ver. Não é? Estamos a ver vários moradores do bairro Leal com cartazes, vemos casas de 2 pisos de um lado e do outro, ou de um piso de um lado e do outro, esta rua estreita, e no fundo algumas casas, uma mais alta com uma chaminé, que me parece uma referência importante, porque é a casa que se vê na imagem que nós fizemos em 2021, numa oficina ou um workshop no bairro de Leal, reunindo alguns moradores, já com outra idade,
mas as suas famílias e também jovens arquitetos ou menos jovens e também pessoas de outras disciplinas que se reuniram aqui para poder pensar sobre estes lugares que foram tão icónicos, tão importantes na história do nosso país e na história da habitação em Portugal, como processo social. E interessa-me, já tendo nascido pós 25 de Abril, não é? Interessa-me perceber como é que estes projetos podem inspirar novos processos, novos projetos, mas sem ter que estar, no fundo, a olhar para isto só do ponto de vista histórico e o que é que foi, mas sim também pensar o que é que hoje em dia se podia fazer. Vocês estão familiarizados com o bairro de Leal? São 16 casas, um projeto do arquiteto Sérgio Fernandes, são 16 casas e depois há uma outra metade do bairro de Leal que está totalmente desocupada e em estado muito, muito decadente já há bastantes anos. O nosso projeto é um projeto muito modesto, muito simples, consistiu numa ativação deste terreno que está, enfim, abandonado há muitos anos e tinha uma cerca. Portanto, o que nós fizemos basicamente foi um bocado, foi literalmente retirar esta cerca, abrir o espaço e criar aqui uma série de discussões. Uma delas, vocês veem aqui na fotografia, o arquiteto Sérgio Fernandes também se sentia ali um certo entusiasmo, não é, em voltar ao bairro. Ele quase todos os anos volta ao bairro de Leal e tem uma relação muito próxima com alguns moradores que faziam parte da Comissão de Moradores. Enfim, nós criamos um projeto, claro, que é o menos importante neste processo todo, mas que de alguma forma dialogue com aquilo que existe e que expanda o bairro de Leal para este terreno, mas que acima de tudo pudesse dar alguma visibilidade ou que abrisse um debate sobre o futuro deste lugar, que é um lugar, que é um quarteirão gigante no centro do Porto e que está totalmente abandonado há muitos, muitos anos e que achávamos que se devia propor algo para aqui, nem que fosse um projeto efêmero ou temporário, de alguma forma, destas experiências, destes laboratórios, enquanto outros projetos de maior dimensão, com muito mais orçamento e muitas mais equipas de especialistas, etc., enquanto esses projetos são feitos, acho que podia-se melhorar estes espaços públicos e melhorar as condições de vida nestes lugares. Recuando um pouco a 2016, eu fui convidado pela Domus Social para fazer um projeto de habitação aqui no Porto. Isto foi a visita que dá início ao processo com o presidente Rui Moreira e na altura, o vereador Manuel Pizarro. Estas casas, que são casas camarárias, estavam basicamente devolutas há muitos anos e que, através de um programa da Domus Social, surgiu esta ideia de reabilitar, julgo, cerca de 30 edifícios. O nosso projeto são 3, depois isto foi dividido por grupos e não sei o quê. A história é muito mais longa e depois posso explicar um pouco. Eu tinha feito um projeto que se vê aqui do lado esquerdo da imagem, que é um pequeno triângulo ali em frente a este aqui, e depois também reabilitei estas 2 casas, e por causa disso, sobretudo por causa de alguma visibilidade ou até alguns prémios que estas casas tiveram, entrei nos critérios para ser convidado pela Domus Social para elaborar um projeto maior. É um projeto de 2 frentes, portanto é um projeto que já tem uma escala um bocadinho urbana, liga 2 ruas, e foi literalmente isso que nós fizemos um projeto único, que também não vou estar agora a explicar o projeto, mas interessou-me também, porque é quase também enfim, qualquer arquiteto, acho que poder trabalhar num projeto de habitação social é sempre um momento bastante importante, sobretudo sendo, na altura, mais jovem do que de hoje, e 30 e tal anos. O projeto foi rápido, porque depois há muito esta questão dos prazos e tinha que ser tudo feito, incluindo projeto de execução, quer dizer, em pouquíssimos meses, e depois havia pisos inacessíveis devido ao estado em que o edifício estava. Mesmo assim, portanto, depois isto para dizer que há muitas surpresas durante a fase de obra. A fase de obra foi muito mais demorada do que previsto. O que é certo é que o edifício ficou pronto no início de 2019 e até hoje está desocupado. Portanto, foi um processo que também, de alguma forma, me deixou um pouco desanimado com estes processos, que começou por ser tão entusiasmante e, por outro lado, depois empanca e depois há ali uma série de questões que, neste caso, se resumem ao facto da Domus Social ter passado
o edifício e a sua gestão para a Porto Vivo e, portanto, em vez de ser um edifício para habitação social, vai ser um edifício para renda acessível. São coisas diferentes, não é exatamente a mesma coisa. Ele foi pensado para a habitação social, tem galerias, tem esta ideia de vários apartamentos poderem depois partilhar uma área bastante generosa de circulação, onde se calhar as casas podiam quase que estender-se para o exterior e dar vida a este pátio. Ainda não habitado, eu fiz uma candidatura para a Bienal de Arquitetura de Quito na categoria de Habitação Social e Desenvolvimento e tivemos uma menção honrosa. Isto para dizer que também me parecia importante, sabendo que isto afinal não ia ser para a habitação social, eu pelo menos tinha aqui, ok, isto como habitação social mereceu uma menção honrosa e para mim já está o meu papel, estou mais feliz, digamos. Por outro lado, o tema, isto é uma coisa que também me interessava trazer aqui hoje, o tema é um tema que interessa a mais do que arquitetos, não são acho que é um tema que interessa à sociedade e à cidade, esta questão da habitação é tão importante para todos, não é? E por isso acho que também temos que exigir mais dos decisores e destas como é que estas decisões depois são feitas, esta gestão destes edifícios e que papel é que os arquitetos têm ou não têm no meio deste processo todo. Pela minha parte, lá está, ainda nesta fase quase de obra terminada, tivemos várias, enfim, houve reportagens no Porto Canal, houve uma série de coisas, e o edifício ainda nem sequer estava habitado. Ele tem sido usado, eu de vez em quando deparo-me com uma imagem dele no jornal público, sobretudo, como esta que vocês veem do lado direito, que não deixa de ser interessante, porque é a imagem que aparece nas notícias quando o tema é habitação, muitas vezes é o nosso projeto. Bom, vou saltar para o Monte Xisto, aqui em Matosinhos. Isto é um terreno, é uma colina construída de uma forma muito, muito densa e com pouca qualidade de construção, não é? Com pouca, até devido a esses problemas de estrutura mesmo. Houve aqui um derrubo de algumas casas. Desculpem que só me estava a lembrar da palavra landslide, que é em inglês. E este caso interessou-me quando descobri, são notícias de 2016, quando um conjunto de casas estava em risco de colapso e várias famílias foram realojadas de urgência com a promessa que iriam ser depois voltar para o mesmo local, depois de ser resolvido o problema, mas até hoje, eu descobri isto em 2014, quando pesquisei um projeto nestas zonas mais periféricas, mais suburbanas, mas também nestas áreas de génese ilegal que me atraem, isto a convite do Pedro Campos Costa, curador do Pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza em 2014. Enfim, eu desenvolvi um projeto a partir desta notícia. Este tipo de projeto envolve uma ação no local, não é? Estar ali quase casa a casa, quarto a quarto, a tentar fazer um levantamento em proximidade com as famílias. Por outro lado, construir depois o projeto. Isto é uma maquete que fizemos com a colaboração de um artesão que normalmente não faz maquetes de arquitetura, digamos, no sentido mais disciplinar do termo, mas maquetes mais de réplicas, mais miméticas e assim, e eu convidei para fazer esta maquete do estado atual, que era quando se via o terreno ali com aquela ferida ali no meio, mas ao mesmo tempo interessa-me usar depois tecnologias muito mais avançadas, como a fotogrametria, que nesta altura, isto já em 2016, julgo, portanto já há alguns anos depois da Bienal, estávamos a começar a dar continuidade ao projeto e, dada a inacessibilidade do espaço e a dificuldade em fazer um levantamento topográfico ou arquitetónico da zona, usámos a tecnologia de fotogrametria. E isto também é um tema que eu acho que podia ser interessante conversarmos, que é porque nós hoje, com as tecnologias que temos, também podemos trazê-las para os lugares e para beneficiar quem normalmente não tem acesso a esse tipo de tecnologias, a esse tipo
de equipamentos, porque isto é caro, não é? Isto normalmente está associado, isto ainda é muito pouco utilizado até no meio da arquitetura. Por outro lado, temos este lado também muito, muito próximo de estar ali quase um a um, a falar com os moradores e a tentar perceber quais são as prioridades para o local e pronto. Também me interessa que estes projetos cheguem não só aqui ao contexto e ao meio onde se inserem, mas também inscrevê-los num debate que está a acontecer sobre a nossa disciplina, sobre a arquitetura. E um debate mais internacional, não é? Um exemplo foi esta publicação em Londres. O projeto acabou por ter esta imagem, era no fundo fazer muros de suporte para resolver o tal problema das habitações em risco e depois num outro terreno fazer 3 habitações que acabavam por servir para realojar as pessoas afetadas e as famílias afetadas por aquele caso. Isto teve muita discussão, muitas promessas, muitas conversas com a Câmara Municipal de Matosinhos, na altura com o Presidente Guilherme Pinto, que está aqui no centro da imagem. Fizemos uma exposição na Câmara e isto, eu julgo que se o Dr. Guilherme Pinto não tivesse morrido assim de forma um pouco inesperada, em poucos meses, tenho a impressão que o projeto podia ter sido construído. Ele era muito entusiasta deste projeto, o projeto chegou a ser aprovado em Assembleia Municipal, já tinha um valor até alocado para a obra, estava nas notícias, mas aconteceu essa efeméride, a Câmara mudou e deixou de haver interesse ou prioridade, pelo menos, no projeto. Não quer dizer que o projeto tenha morrido, pelo menos para nós não é pelo facto da Câmara Municipal ou esta Câmara Municipal não querer fazer o projeto que vamos deixar que a chama se apague, não é? Nós continuamos com isto, apresentámos o projeto à Trienal de Oslo, continuamos interessados em que às vezes essa visibilidade internacional também ajuda a alavancar aqui algumas decisões, embora não tenha acontecido, mas acho que é importante nós sermos também um pouco proativos e procurarmos, que já sabemos como é que funciona, muitas vezes a visibilidade internacional acaba depois por permitir fazer coisas cá também. Este projeto, um pouco nesta onda que nós experimentámos fazer no bairro do Leal, com um projeto muito pequeno da DG Artes, portanto num âmbito cultural, com um workshop, aqui num programa chamado Bairros Saudáveis, um programa que vocês também conhecem, coordenado pela arquiteta Helena Roseta, no Monte Xisto. Não interessava, portanto, deixar morrer esta ideia e esta relação que já fomos construindo ao longo de tantos anos com aquela comunidade, mas num outro local do bairro, também para não intervir onde já existe um projeto feito, já existe projeto de execução, com todas as especialidades, etc. Praticamente que é só lançar um concurso de empreitada e negociar a aquisição de alguns terrenos que são privados. Bom, mas noutro sítio do Monte Xisto, com muito menos recursos, achávamos que podia ser também interessante dar um passo e o Bairros Saudáveis foi uma forma interessante. Isto ainda é muito recente, é um projeto que terminou há poucos meses, com um grupo de moradores e construtores do bairro, que o Sr. José Silva está-nos a ensinar. Portanto, para nós também foi uma experiência de aula prática, de construir, e depois uma colaboração com artistas que permitem dar ao projeto depois uma outra dimensão. No fundo, nós estamos a intervir em espaço público, não tocamos no espaço privado. Houve ali um pequeno mural que foi uma exceção a essa coisa, mas a ideia era fazer um projeto público que melhorasse este acesso e pudesse ser um espaço também de repouso, digamos assim, uma escadaria que é um pouco peculiar como espaço urbano, e ligá-la, portanto, que criasse ou promovesse uma ligação entre o bairro, com aquela densidade e com aquela precariedade também, mas por outro lado tão próximo da margem do rio Lessa, onde há uma qualidade fantástica de natural e de espaço que, pronto, estas fotografias não mostram muito isso, mas houve 8 ou 9 meses de trabalho aqui de remoção de lixo, de entulho e de uma série de coisas. Foi muito difícil por causa do acesso e tudo. Se não fossem moradores locais, acho que nenhum construtor ia querer fazer esta obra, mas eram pessoas que iam também beneficiar deste espaço
depois. E, portanto, são pequenas intervenções que eu acho que também permitem mostrar que a nossa intervenção pode servir na escala mais modesta e na pequena escala, mas com poucos meios. Eu sei que não é ainda a solução ideal para resolver os problemas de espaço público e etc., de salubridade e não sei o que aqui do Monte Xisto, mas é um passo que estamos a dar e também me interessa este lado depois de disseminar estas experiências, porque são experiências realmente muito modestas, mas que por outro lado permitem usar as tecnologias atuais de redes sociais, de plataformas online de divulgação de arquitetura e de repente este projeto feito com tão poucos meios poder ser falado. Acho que isso também ajuda a tirar-lhe alguma invisibilidade, não é? São projetos que estão ali, lugares que estão esquecidos. Não sei se alguém já ouviu falar no Monte Xisto, pelo menos antes de conhecer este projeto. Já agora, alguém que conhece este projeto, só por curiosidade? Não sei. Mas, alguns? Ok, boa. Isto é participação. Bom, e a plataforma Bairros Saudáveis tem um jornal online que eu acho que é também um modelo muito interessante para permitir a nós, como equipa, não é, refletir sobre o que estava a ser feito, o processo, o envolvimento das pessoas, as oficinas, ou seja, o projeto não se limita depois à obra e àquilo que foi construído ou realizado, é mais gerar uma ativação. Nós temos algumas parcerias, por exemplo, com o Trilhos do Val de Lessa, que é um grupo que organiza passeios e trilhos nesta zona e faz há pouco acho que passou uma fotografia com alguém a correr num desses trilhos. Bom, obrigado, são estes os assuntos que eu trouxe assim, de uma forma um pouco imediata, mas espero poder continuar a conversa. Muito obrigada, Paulo, pela tua intervenção. E, sobretudo, pela capacidade de ter estado no tempo previsto. Não deixa de ser merecedor também de agradecimento. Bom, vamos então passar ao segundo convidado desta sessão. Falo, portanto, do arquiteto Heitor Varia Ouro, cuja apresentação se intitula O Espaço Arquitetura na Política de Habitação. Uma breve nota sobre, portanto, a biografia do Heitor, que é arquiteto e doutorado pela Universidade Politécnica de Valência, é investigador colaborador integrado do CEAL, inserido no grupo Morfologias e Dinâmicas do Território. Especializou-se em técnicas de investigação social, portanto, metodologias participativas e em sistemas de informação geográfica, e a sua área de investigação tem estado bastante centrada na construção de políticas de formas e dinâmicas urbanas, bem como a relação que estas têm com a justiça espacial e com os processos de exclusão social. Para além da sua tese de doutoramento, que justamente tem como tema de fundo esta temática, a arquitetura do território, os entramados sociais como ferramentas de projeto, que parte de uma investigação centrada no Cabanial, em Valência, e também em São Vítor. Mas, para além disso, ou depois deste primeiro embate que teve com estes temas na sua tese de doutoramento, tem feito e tem um conjunto significativo de publicações em torno destes temas da participação, cruzados sobretudo com o tema da habitação social e, em particular, com os processos de recuperação das ilhas no Porto. Estes interesses de investigação têm vindo a convergir, felizmente, com a sua atividade profissional, nomeadamente a partir do programa Habitar Porto, implementado em 2015 através da Junta de Freguesia do Bonfim e também a que se associou em 2016 a Freguesia de Campanhã. E este projeto basicamente traduz, portanto, num projeto de desenvolvimento, penso que o Heitor nos falará disso, de base comunitária, mas muito em colaboração com o tecido social. Queria apenas fazer menção, para terminar, portanto, a alguns outros trabalhos de natureza profissional que têm vindo a ocupar o Heitor neste tema, como o Plano Especial do El Cabanial, em Valência, o Diagnóstico Social e Plano de Ação para a Zona do Cerco e a área envolvente, desenvolvido, portanto, junto à Câmara Municipal do Porto, em 2016, e também o levantamento e caracterização das ilhas da Auru de Campanhã, Estação,
também no âmbito da reabilitação urbana promovida pela Câmara Municipal de Porto em 2017. Vou então dar a palavra ao Heitor e mais uma vez agradecer a sua presença nesta sessão. Muito obrigado. Eu tenho de agradecer ao Rodrigo, porque eu acho que eu enviei uma nota biográfica tão pobrezinha que ele deu o seu trabalho de completar e dar um pouco mais de contexto. Pronto, queria agradecer ao Luís e à Teresa pelo convite. Queria dar os parabéns à organização, porque aqui há muita gente. Isto parece o Mercadona ao domingo. Há muitas pessoas. E, de facto, eu vou tentar contar algumas coisas com a esperança que vos seja útil. Estão aqui, estão a investir o vosso tempo e eu espero que vos seja útil. O que vou contar é o meu ponto de vista, é a minha experiência, vou partir do meu percurso pessoal, das aprendizagens que retirei, graças a muitas pessoas que foram participando e dando contributos, que não vou referenciar, porque senão nunca mais acabávamos, mas já vi, por exemplo, que o Bernardo Amaral está aí, se quiser autorreferenciar-se quando chegar à sua parte, pode levantar o braço. E pronto, isto começou tudo com a tese de doutoramento, como o Rodrigo acabou de referir. E houve uma frase na altura do meu orientador que me marcou. Eu, quando apresentei o plano de trabalho, os objetivos, ele disse-me que estava tudo bem, mas o Tomás, sociólogo, é uma personalidade, uma figura de referência na área das metodologias participativas em Espanha, e ele disse-me, mas falta uma coisa, tu vais utilizar metodologias participativas e vais pedir o seu tempo e a sua energia às pessoas, falta um objetivo que é o que é que tu vais dar em troca. Que objetivos de transformação social é que se vão atingir a partir do teu trabalho, mesmo que seja, olha, Egídio, mesmo que seja uma tese de doutoramento, todo o conhecimento que nós criamos tem um objetivo, que é transformar a realidade. E, portanto, isto está muito pautado por este conselho que me deu na altura o meu orientador. Estruturei a apresentação em 4 pontos. O primeiro tem a ver com construir o problema. Vou utilizar a experiência nas ilhas para tentar explicar qual era o problema. E o primeiro problema era que o problema não estava, na minha ótica, bem construído. A segunda questão, como construir o coletivo, porque é uma ideia central, que é que ninguém faz nada sozinho. Nós temos de nos associar a outras pessoas para poder fazer. E às vezes são pessoas com quem nos entendemos melhor e outras vezes são pessoas com quem nos entendemos pior, mas a verdade é que, mesmo quando não concordamos, há imensas aprendizagens a retirar. A terceira, construir o público, e aqui eu devo isto ao Nuno Travasco, que também está aí, no sentido de tornar os problemas públicos, não só do conhecimento do domínio geral das pessoas, mas também no sentido de criar uma resposta pública, sustentável no tempo, acessível a uma maioria. E depois, eu passei tanto tempo nos últimos anos a dizer o que é que nós íamos fazer, que eu sinto alguma obrigação de hoje dizer o que é que nós fizemos. Há um quinto ponto que tem a ver com os desafios futuros, porque eu acho que temos mesmo muito trabalho pela frente. E se alguma das conclusões que eu apresento aqui são úteis para irmos resolvendo outros problemas em outras frentes, pronto, já terá valido a pena. Portanto, a primeira questão, vou pedir também ao Sr. Diretor para nos dar cabo da faculdade. Primeira questão, construir o problema. O Heitor vem ao Porto em 2000 e... Já? Até 3 é muito eficaz. Eu cheguei ao Porto em 2014 para fazer uma tese sobre o sal. Então este sou eu, em 2014, com cabelo, alguns quilos menos. Na barriga não, isso foi sempre uma constante. Em São Vítor, e eu quase que devia processar o município de Porto ou a Faculdade de Arquitetura ou alguém por publicidade enganosa, porque eu cheguei cheio de vontade por estudar o sal, e eu cheguei e não sabia o que eram as ilhas. Mentira, eu já sabia desde 2008 o que eram as ilhas, mas não tinha trabalho no terreno. E então cheguei às ilhas, conheci as ilhas, e a surpresa foi que as pessoas nas ilhas não sabiam o que era o sal. Então isto foi... deixou-me um pouco perplexo. As pessoas que eram as beneficiárias daquele programa que toda a gente referenciava como sendo um exemplo de política pública de habitação, não sabiam o que era o sal.
Depois cruzei-me com esta senhora, que é uma das maiores ativistas pelo direito à habitação que eu conheço. A dona Fátima é proprietária de uma ilha. Recusou vender a ilha N vezes, recusou ofertas por quase 1 milhão de euros, não o vendeu. É uma pessoa com muitos poucos recursos, tem uma reforma muito baixinha, mas o seu objetivo, quando entrou no gabinete do Habitar no Bonfim, era passar o património à família. E depois destes anos todos, elaborou um pouco melhor o seu desejo. Essa é a minha filha, que não está conforme com o que está a dizer, que é: eu quero passar o património à família, mas reabilitado e com pessoas dentro, e a pagar uma renda justa. A terceira pessoa é uma pessoa que eu não cheguei a conhecer em profundidade, mas teria gostado muito, que é o professor Nuno Portas. Quando eu assisti ao simpósio do SAL em 2014, uma das vozes que mais me chamou a atenção foi o Nuno Portas a dizer: o SAL foi uma heresia que a gente cometeu, entre outras, depois do 25 de Abril, e a minha conclusão é que ninguém estava preparado. Portanto, faltou pouco para pegar nas malas e voltar outra vez para Valência, porque afinal não havia um SAL. Não é bem assim. Na verdade é que quando uma pessoa analisa, investiga, percebe que o SAL tem um contexto, e que este contexto extravasa o SAL. O SAL foi a manifestação num momento específico, datado, com base no equilíbrio de forças que havia naquele momento, mas que fazia parte de outro tipo de abordagens que o Nuno Portas e o Nuno Titónio Pereira tinham proposto. Entre aqui o trabalho com as caixas de previdência, entre aqui o grupo de intervenção no meio urbano, entrariam aqui muitas coisas. Mas a ideia é a seguinte, e tem sido o espaço que nós temos tentado ocupar, porque, na verdade, nesta cidade, neste país, há projetistas fantásticos. Não vale a pena estar aqui a agir a partir do momento da encomenda, quando nós temos a possibilidade de agir um pouco antes, que é o momento onde nós criamos uma encomenda para um lugar improvável, para clientes impossíveis. E este tem sido o trabalho que nós temos feito. Tentar que a arquitetura e os arquitetos possam chegar e possam dispor de recursos para transformar territórios onde basicamente falta tudo. E este é o trabalho que nós temos feito a partir das ilhas e que eu vou tentar explicar. Ponto 2, construir o coletivo. O que eu disse, ninguém faz nada sozinho. Parte do trabalho tem sido feito nesta faculdade. O que estão a ver é um diagrama que parte foi realizado por 4 estudantes de arquitetura, finalistas, no âmbito da dissertação, orientadas por mim, pela Teresa, pela Clara, que também estava por aí, e que tentaram perceber qual era o problema das ilhas do Porto e desenvolveram uma tese de uma forma colaborativa. Então, chegamos aqui a uma conclusão que é a exclusão social, entre outras questões, porque há habitações precárias, e isto cria problemas de saúde, problemas de todo tipo. Há habitações precárias porque falta apoio à reabilitação, e falta apoio à reabilitação porque não há uma articulação coletiva. Ou seja, isto é uma coisa que nos tem acontecido muito no gabinete. Há pessoas que têm parte da solução, não sabem onde arranjar as outras peças. Casos reais, uma proprietária que tem uma ilha, mas não sabe que regras tem de cumprir, que arquitetos é que a podem ajudar, onde pode arranjar os inquilinos, onde pode arranjar o financiamento e, acima de tudo, qual é a linha que une estes pontos todos. O problema é que as ferramentas existem, mas estão espalhadas em várias instituições, que às vezes não falam entre si ou falam linguagens diferentes. Pronto, e aqui nesta tempestade perfeita, interessava definir qual era o problema que nós queríamos resolver nas Ilhas do Porto e qual ia ser a estratégia que ia ser utilizada para atingir esse fim. Nós, como o Portas dizia à volta do SAL, também cometemos uma heresia, que foi nós queremos dar resposta às pessoas que vivem nas ilhas, mas para isso, no contexto atual, que é um contexto altamente institucionalizado, temos de colocar no centro os proprietários. Se os proprietários não alinham a submeter candidaturas aos programas públicos, que têm 2 vantagens, dão dinheiro, mas em troca limitam as rendas. Se os proprietários não querem, então temos outra solução, mas é tão improvável como uma revolução, que é expropriar as ilhas todas e reabilitar as ilhas todas.
já fiz as minhas contas, isso são 2 PRRs, são 2.400 milhões de euros. Teríamos que ter o dobro de dinheiro, ou seja, teríamos que ter o dobro de dinheiro e pedir aos outros municípios do país para não fazerem nada. Portanto, não era uma opção. Eu acho que sou uma pessoa persuasiva, mas não chego até esse ponto. Portanto, a opção era pôr os proprietários privados a reabilitar as casas, a usar os programas públicos em benefício dos seus inquilinos e de outros sinalizados nas estratégias locais de habitação. O que é que nós fizemos? Nós fizemos trabalho de arquiteto. Nós somos arquitetos. Não conseguimos ser outra coisa, somos arquitetos. Só que, em vez de fazer um projeto de arquitetura, que é aquilo que normalmente os arquitetos fazem, e devo dizer que cá, nesta casa, muito bem, em vez de agir a partir do momento da encomenda, o que nós fizemos foi agir antes do momento da encomenda para viabilizar esta encomenda e para qualificar a encomenda. Porque senão há uma coisa que já fui falando com algumas pessoas também no âmbito deste encontro, que é que nos chegam cadernos de encargos, perante os quais pouca coisa podemos fazer, não é? A probabilidade de aí crescer um bom projeto de arquitetura acaba por ser muito limitada. Portanto, mais do que nos lamentarmos, ou mais do que irmos para as manifestações, que também vamos, se for necessário, por causa do direito à habitação, o que nós tentamos é militar numa causa que é tentar juntar os vários intervenientes para que daí possa sair um bom projeto de arquitetura em benefício de quem não o pode pagar. Exemplos concretos, pés no terreno, fazer levantamentos, mas tentar contrariar o problema perverso que têm os levantamentos, que é a lógica vampírica, de estar a bater constantemente às portas das pessoas e não dar nada em troca. As pessoas cansam-se. E eu costumo dizer que cada vez que nós fazemos um levantamento, nós não levantamos as casas, nem levantamos as pessoas. O diagnóstico é sobre as ferramentas que há disponíveis para mudar a situação em que essas pessoas vivem e para poder agir sobre as casas. A resposta é sempre o que é que nós podemos materializar, que ferramentas é que nós podemos levar à prática já amanhã e que ferramentas é que nós podemos alterar para que a sua implementação seja exemplar do ponto de vista social, físico, económico e por aí fora. Os levantamentos servem para isto. Servem também para trabalhar em parceria com as juntas de freguesia, com os moradores, com as unidades locais de saúde, com pessoas que não sabem que temos em nós aliados improváveis. Os levantamentos, quando são articulados com a possibilidade de pensar na transformação daquilo que nós estamos a levantar, servem muito para informar políticas locais. Por exemplo, perceber como é que nós poderíamos utilizar um programa de subsídio à renda municipal, que existe, para associar ao pagamento das rendas no âmbito dos programas públicos de reabilitação. Como é que nós podemos ajudar os inquilinos a pagar casas habitáveis e que o pagamento dessa casa possa servir para dar segurança ao proprietário e melhorar aquela casa. Uma segunda frente, formação. E aqui costumamos dizer aprender sendo úteis. Sempre que nós temos a oportunidade, tentamos colaborar com as entidades no terreno. Umas vezes foi a pedido da Junta de Freguesia, outras vezes, e aproveito para agradecer à arquiteta Conceição Melo, a pedido da Ordem, tentar ter pessoas que querem ser produtivas, mas não sabem como, não sabem onde é que hão de ir buscar o conhecimento, não sabem onde é que estão os casos práticos para poder implementar esse conhecimento. Temos duas experiências, os arquitetos da família, que são, no fundo, são workshops que associam o ensino à intervenção social, que serve para que os arquitetos, futuros arquitetos, estudantes de arquitetura, se familiarizem com as ferramentas que permitem, depois no dia-a-dia da profissão, fazer acontecer. Fazer com que a burocracia não seja um problema, mas sim uma ferramenta para a transformação social. Depois temos aqui outro exemplo, que é uma formação que foi implementada no âmbito do primeiro direito e que deu, que eu saiba, pelo menos uma equipa, que agora está a instruir candidaturas para câmaras municipais, cá no Norte e, segundo ouvi, com algum sucesso. Aqui vamos buscar aquilo que eu disse no início da intervenção, ou seja, formar sim, aprender sim, estar em contacto com os lugares e os locais onde estão os problemas, mas tentar sempre dar alguma coisa em troca. E a terceira, mediação. Há um trabalho aqui de mediação entre entidades e pessoas que não se entendem. Aquele caso que eu referi há pouco de uma proprietária de uma ilha que não sabia onde arranjar o financiamento, os técnicos, por aí fora, é este caso. O que nós fizemos foi criar um concurso de arquitetura, tivemos apoio da Câmara do Porto para criar as bases. Pela primeira vez tivemos um quadro de avaliação urbanística para avaliar o que era uma transformação satisfatória numa ilha, o que é que isso quer dizer? Áreas tendencialmente próximas das regulamentares, casas de banho e cozinhas dentro das casas,
mitigar as barreiras arquitetónicas, aumentar a permeabilidade do solo. Coisas de bom senso que não colidem com um bom projeto de arquitetura, mas que o orientam numa direção que é útil e que é reconhecida como útil, não só pelas entidades que vão aprovar o projeto, neste caso a Câmara do Porto, mas também pelo IRU, pelos inquilinos e pelos proprietários. E fazer uma coisa, em vez de verter este conhecimento em artigos científicos ou em conversas ou com os nossos pares, tentar pôr informação lá fora, porque da mesma forma que havia uma Dona Fátima ou que havia uma Andresa, que é a proprietária desta ilha, havia outras muitas pessoas que provavelmente andavam à procura de uma solução que não sabiam que existia, e os meios de comunicação social são a forma para trazer estas pessoas ao gabinete e, a partir dos problemas concretos que eles têm, definir outras soluções. Vou acabando. Construir o público. Uma solução não é pública se nós privamos as pessoas do seu usufruto. Ou seja, se nós criamos soluções que são inacessíveis às pessoas, porque são muito burocratizadas, porque as pessoas não as percebem, porque são, por qualquer outra razão, não é uma verdadeira política pública. É uma política que priva os seus utentes de um direito que têm. Nós aqui, depois de pensar muito, inventamos a roda, que este é o projeto para a Ilha da Dona Fátima. O arquiteto é o Bernardo Amaral, que está aí ao fundo. Inventamos uma coisa que é um desenho de arquitetura que nos permite fazer coisas básicas. Contar casas, quantas casas é que vão sair daqui depois da reabilitação, para que o proprietário faça contas da vida e para que os inquilinos percebam que vão todos lá ficar. Permite quantificar quanto é que as coisas vão custar, quanto é que vai ser o valor da renda. Permite obter comprovativos de viabilidade urbanística. E permite uma coisa muito importante, ou duas. A primeira, quando o financiamento, neste caso no âmbito do primeiro direito, é aprovado, não é aprovado assim à toa, é aprovado para isto, para um projeto que tem que cumprir estes princípios. Não é qualquer projeto, é este projeto. A segunda, isto que vocês vão ver é uma simulação, responde a um período do primeiro direito que já foi ultrapassado, onde parte do valor a financiar era fundo perdido, 60%, e parte era a partir do empréstimo que tinha a ser devolvido em 10, 20, 30 anos. Nós desenvolvemos esta ferramenta para que os proprietários se sentissem confortáveis, tivessem certezas, soubessem que havia algum rigor atrás disto, pudessem avançar com um futuro contrato de financiamento, que são pesados, não é? Portanto, a pergunta que nós fizemos aqui à Dona Fátima foi: a Dona Fátima quer aguardar mais uns meses e tentar que a Câmara pague o projeto de arquitetura, que é mais ou menos 10% do valor total, e, portanto, teria 30% de empréstimo, ou avançamos já e tem 40% de empréstimo? A Dona Fátima respondeu: tem que ser já, não tenho mais paciência. Pronto. Portanto, estamos aqui neste cenário. Dona Fátima, vamos pagar o empréstimo a 10 anos, 20 anos, 30 anos. A Dona Fátima disse: filho, tem que ser 10 anos, eu já não vou para a Nova. Uma coisa é deixar as casas reabilitadas para a família, outra coisa é deixar um empréstimo, não é? Portanto, vamos para os 10 anos. Aqui tínhamos duas possibilidades, ou renda acessível ou renda condicionada. A renda condicionada não dava prejuízo. Renda acessível permitia alguma viabilidade, eram rendas que não eram acessíveis às pessoas que deviam habitar nas ilhas, mas não havia problema porque, em simultâneo, no âmbito daquele levantamento que eu mostrei, já tínhamos o trabalho da casa feito e já sabíamos qual era o valor que a Câmara ia pagar para os agregados não terem uma taxa de esforço superior a 35%. Portanto, com isto tudo, já sabíamos quais eram as rendas a praticar que depois iam ter o apoio do subsídio ao arrendamento. Já sabíamos quais eram as casas que iam ser arrendadas, por que valores, e, portanto, um bicho de 7 cabeças passa a ser uma coisa simples. Podia ter mostrado outro exemplo, que foi o exemplo da Andresa. A Andresa escolheu a abordagem oposta, que é: não, eu quero um empréstimo a 30 anos, as rendas têm que ser baixinhas para não correr o risco dos inquilinos não conseguirem pagar a renda. Portanto, aqui é uma política que se vai adaptando às características de cada uma das pessoas. Até onde chegamos? Já estou a acabar. Esta abordagem foi abraçada pelo município. Neste momento, esta metodologia está a ser implementada pela Porto Vivo, que é quem ficou com a pasta das ilhas. Nós já não estamos a liderar o processo, estamos a prestar apoio na elaboração dos programas base, ou seja, prestamos apoio na elaboração dos projetos de arquitetura. São projetos de arquitetura que definem princípios,
e que depois poderão ser utilizados por outros arquitetos que serão contratados pelos proprietários quando o financiamento for aprovado, e desde que cumpram aqueles princípios, não há problema nenhum. Isto já está a ser implementado. O Porto, neste momento, nós temos aqui a primeira barra, são os municípios que têm acordo de colaboração assinado com o IRU, são 217, dos quais 66 conseguiram promover algum tipo de solução pública. O Porto é o 6º município que mais arrecadou tanto como os 42 municípios que menos arrecadaram, são 12 milhões de euros, e mais ou menos, 75% do financiamento alavancado é para as ilhas. E isto é uma coisa que eu valorizo, ou seja, nós estamos numa posição, em 2014, de fragilidade. Eu costumo dizer que no Porto não havia, ou melhor, que no Porto havia ilhas, mas no PDM, no Plano Diretor Municipal, não havia ilhas, portanto era muito difícil, dava muito trabalho ter um projeto aprovado numa ilha, e em alguns nem sequer era possível. O PDM foi alterado, à boleia deste trabalho que nós fizemos, e neste momento 75% do financiamento arrecadado pelo município vai para as ilhas. O que é que se está a fazer? Venho aqui com um exemplo. A Porto Vivo adquiriu 6 ilhas na zona da Lomba. Este era o estado inicial, 63 casas para 47 agregados. Nem sequer chegavam à área mínima de um T0, segundo o Regeu. E esta aqui era a proposta. Esta aqui é a proposta, o financiamento é à volta dos 8 milhões de euros. O financiamento foi aprovado, foi feito um concurso, foi escolhida uma equipa. Tem aqui Francisco Moedo Pinto, Francisco Pina Cabral, Maria Soto de Moura, Luís Caleiro. São os arquitetos que ficaram à frente do projeto. O projeto, como vem, foi reformulado, foi aperfeiçoado, foi melhorado. Está já a avançar, foram eles que nos deram as informações. Eu acho que isto é uma boa imagem daquilo que se queria, não é? Pessoas que viviam em casa sem condições mínimas de habitabilidade poderem ter direito aos melhores arquitetos possíveis. Conclusão, qual é o espaço de arquitetura? Nós até agora estamos muito habituados a ocupar um espaço que é do caderno de encargos para a frente. Mas já o Nuno Portas nos tinha falado da possibilidade de ocupar outro espaço, que vou explicar a seguir. Estou satisfeito? Mais ou menos. Ou seja, conseguimos criar uma solução que o município abraçou e que está a implementar com eficácia, mas isto é uma corrida contra o tempo. O financiamento a 100% ao fundo perdido é até 2026. Estas são as ilhas, estes são os núcleos onde estamos a trabalhar. Ao todo são 200 casas de ilha que vão dar 122 casas, mais coisa, menos coisa. O objetivo da estratégia local são 738 fogos, portanto estamos longe. Há muitos constrangimentos, alguns dos quais não dependem de nós, dependem da Comissão Europeia, que tem a ver com os prazos. Mas isto levanta uma questão, que é o que é que se passa no dia 1 de julho de 2026, quando não existir o PRR. Aqui há uma frente que alguém vai ter de ocupar para criar soluções para aquelas ilhas que não tinham sido resolvidas. Segundo mapa que fiz para vocês, eu estou aqui a ver muito mal, acho que vocês também não vão ver, por acaso aí vê-se melhor. 3 mapas. Que municípios estão a conseguir chegar ao financiamento? 66 municípios, 27% do PRR foi já comprometido, 4,5% foi executado. Quem é que conseguiu chegar? Os municípios litoralizados, 66 municípios. Esses municípios sinalizaram 35.000 agregados, mas os outros 151 municípios, que não conseguiram ter uma única candidatura pública aprovada, são 28.000 agregados. Imaginem a quantidade de trabalho que tem por aí fora para viabilizar projetos de arquitetura em terrenos improváveis. A segunda questão, a área metropolitana de Lisboa tem 78%, salvo erro, ou 72% dos municípios conseguiram chegar ao financiamento. Há zonas do interior que têm 0 municípios conseguiram ter uma candidatura aprovada, o que é muito complicado de digerir quando nós falamos num projeto que pretende atingir a coesão territorial e dar recursos a quem não tem. E a outra tem a ver com o financiamento atribuído e a tipologia de intervenção. Os municípios mais ricos estão a conseguir que a tipologia de intervenção predominante seja adquirir para reabilitar e construir.
Outros municípios estão a ficar apenas pela reabilitação, o que é um problema, porque a reabilitação, tendencialmente para pessoas que já tinham uma solução. Isto não é derrotismo, isto é, estou a tentar incentivar a ocupar espaços que permitam que existam cadernos de encargos em lugares improváveis, que permitam a municípios do interior, que permitam a proprietários pobres, que permitam a proprietários de ilhas, pessoas que vivem em auges, em acampamentos, cooperativas, tudo, ter a probabilidade de ter financiamento para ter um bom projeto de arquitetura. E acabo, já o Nuno Portas, em 69, tinha alertado que tínhamos basicamente 2 vias de intervenção prioritárias. A primeira, criar espaços onde os arquitetos possam comunicar entre si e com outras pessoas de forma diferente, com a esperança de poder ter contacto com as populações e, com isso, enriquecer a prática da arquitetura. E a segunda era trabalhar com e para o poder público, com todos os constrangimentos que tem. Eu percebi o que o Paulo queria dizer, com todos os constrangimentos que tem. São coisas que nos permitem, tendencialmente exista uma coisa semelhante com o Serviço Nacional de Saúde, mas na habitação. O Portas, em 74, dizia, em 2014 dizia, em 74 não estamos preparados. Eu, depois de ver este mapa, parece-me que ainda não estamos preparados. Vamos ver se no 50 aniversário ou no 60 aniversário do 25 de Abril conseguimos estar todos um pouco mais preparados e temos melhores notícias que dar do que estes mapas. Espero que vos tenha sido útil. Muito obrigado. Muito obrigada, Heitor, pela tua intervenção. Vou agora apresentar o nosso próximo e último orador desta sessão. É Jorge Malheiros, geógrafo, investigador e coordenador do Grupo de Investigação ZOE, do Centro de Estudos Geográficos do IGOT da Universidade de Lisboa, onde também desempenha as funções de professor associado, membro da direção do Colégio Tropical da Universidade de Lisboa, publicou trabalhos em Portugal e no estrangeiro, participou e coordenou projetos de investigação no domínio da demografia, das migrações, da integração socioespacial e da habitação e integra inúmeras redes nacionais e internacionais de organizações ligadas ao tema das migrações e é também ligada a editoras internacionais de prestígio, como por exemplo a Springer, entre muitas outras funções que assume no seu papel de académico e investigador. Jorge, se fosse possível. Ok. Como é que está a mexer isto? Carrega aqui neste botão, é isso? Ok. E aqui ando para trás. Obrigado. Okay. Peço desculpa, eu sou um bocado infonabo e por isso saem-me sempre essas coisas mal. Bom, boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que estou aqui, de resto, como aqueles que me antecederam no painel. Com uma vantagem boa, já houve uma série de coisas que aprendi e isso agradou-me muitíssimo. Quero agradecer ao Luís Pereira e à Teresa Novaes terem-me convidado. É como um grande prazer que revejo amigos, como há bocado dizia a Sílvia, e outras pessoas que vou lendo e com as quais vou contactando e cujo trabalho vou seguindo, como o Heitor, por exemplo. E quero também dizer que eu acabo por me sentir um bocadinho a carta fora do baralho e sendo um bocadinho indisciplinado, depois da conversa com o Luís e a Teresa, que me disseram que deve ser uma coisa mais orientada para componentes aplicadas, para se perceber como é que é a intervenção e menos conceptual e teórica. Eu primeiro pensei, sim senhora, vou tentar fazer assim, e há 3 dias atrás disse, não, tem de ser, eu sou o que sou. Como há bocado dizia o Heitor, enquanto nós somos arquitetos. Eu não sou arquiteto, a verdade é essa. Portanto, posso dialogar com arquitetos, mas sou o que sou. Sou geógrafo e venho da academia. E aquilo com que posso contribuir tem a ver com esta posição que ocupo enquanto geógrafo e académico. E sendo uma carta fora de baralho, numa casa de arquitetos que eu respeito muito e que dá um contributo muitíssimo bom para as questões do urbanismo e da arquitetura, a nível nacional e mesmo internacional, aquilo que posso de alguma forma
fornecer aqui é algumas componentes de diálogo interdisciplinar. E quando eu digo que sou uma carta fora do baralho, é de uma forma tripla. É disciplinarmente, como eu digo, portanto, enquanto geógrafo, a falar num contexto de arquitetos. Se quiserem, em termos de escala e do trabalho que fazem, tudo o que foi apresentado, por exemplo, enquanto projeto, é uma coisa relativamente à qual eu me sinto completamente incompetente. Eu não sou competente para trabalhar ao nível do projeto. Posso, no diálogo com equipas ou no diálogo do tipo de trabalho que foi desenvolvido, quer pelo Paulo, quer pelo Heitor, dar algum contributo. Mas ao nível do projeto em si, não. O projeto é um trabalho, digamos, de excelência do arquiteto. Quando muito eu fico no plano, o que significa que temos aqui já uma diferença de escala, se quiserem. Depois, é a questão do que é o prático. Dizia um psicólogo americano, enfim, de origem alemã, Kurt Lewin, que não há nada tão aplicado como uma boa teoria. E eu, quando comecei, achava que não era assim. À medida que fui ficando mais velho, passei a achar que é muito assim. Porque quando nós fazemos as coisas, não quer dizer que não tenha que o trabalho prático ou aplicado não seja fundamental, é absolutamente fundamental. Mas a consciência de que o trabalho prático que fazemos, o trabalho aplicado que fazemos, se baseia num conjunto de pilares conceptuais que o sustentam e que dão sentido àquilo que nós estamos a fazer, transforma a teoria daquela coisa abstrata e às vezes chata numa coisa que passa a ser fundamental para a aplicação que fazemos. E, portanto, estas são as duas componentes aqui, digamos, de diferença da carta fora do trabalho. Depois, também sou uma carta fora do trabalho do ponto de vista geográfico, os exemplos até agora vêm do Porto, os que eu trago vêm inevitavelmente da área metropolitana de Lisboa, é aí que eu me situo e, portanto, também seria muito menos competente da minha parte pensar o Porto, sobre o qual sei muito menos. E, portanto, é mais fácil trazer exemplos da área metropolitana de Lisboa. E depois também sou uma carta fora do baralho, porque sou o mais velho da mesa e, portanto, aqui faço aos meus jovens colegas, já me sinto um bocado um cota a partilhar coisas. Portanto, partindo deste posicionamento de carta fora do baralho, queria começar por abordar precisamente questões conceptuais. Eu chamei-lhe 7 premissas, porque creio que no final da sessão também se vão ser apresentadas 7 ideias ou 7 projetos. 7 visões, exatamente. 7 premissas que não são visões, são condições, quando muito. E são 7 premissas sobre a cidade. A primeira é esta ideia de que a cidade não é um espaço liso. A cidade é um espaço rugoso. E quando se enfim, há áreas liminares onde a cidade está a ser produzida de novo. Há determinados espaços, por exemplo, no Brasil, onde nós vemos na Nova Zelândia, pensando em 2 sítios onde me confrontei com essa situação, onde a cidade é uma coisa muito nova, que está a acontecer completamente. Não é que a cidade aqui não esteja a acontecer, só que tem um lastro consolidado enorme. Nestes sítios que estou a falar, ela é muito nova. Não há o urbano anterior, não está lá presente. Mas, nas cidades em que nós nos situamos normalmente, elas não são um espaço liso, o que significa que são desiguais em muitos aspectos. São desiguais socialmente, são desiguais na morfologia, são desiguais do ponto de vista da composição cultural, são desiguais em termos das acessibilidades, por exemplo. E muitas vezes há projetos muito interessantes que se procuram trazer para a cidade, mas que partem às vezes de pressupostos que a assumem um pouco como um espaço liso. Deixo aqui esta nota, como muito curta, que é a proposta da cidade dos 15 minutos é muito interessante, mas eu acho que parte de um pressuposto de que a cidade é lisa. Isto é, de que os espaços da cidade são todos iguais. E não são. Se não se corrigirem algumas das diferenças, a cidade dos 15 minutos tem como resultado tornar a cidade mais desigual. Segunda premissa. A cidade é injusta, é desigual e segregada, resulta da anterior e, portanto, precisamente porque não é um espaço liso, ela tem em si mesma um conjunto de componentes de desigualdade, que depois abordaremos, ou que eu abordarei, um bocadinho sobre esta ótica do exercício do direito à cidade. Do direito à cidade, do direito a estar na cidade, a usufruir dela, a usufruir de todas as partes da cidade, e o direito a ser visto e ver na cidade. Falarei nisso rapidamente depois. Agora, o exercício do direito à cidade apresenta muitas limitações, precisamente porque ela é injusta e é desigual. Isto significa que nem todos podem exercer o direito à cidade da mesma forma. De resto, na pauta dos direitos constitucionais portugueses, o direito à cidade não está presente. Ele não faz parte da nossa pauta de direitos constitucionais. Faz parte da pauta de direitos constitucionais brasileira, por exemplo,
podemos aqui depois discutir até que ponto é que se materializa depois em algo mais do que um direito programático. Mas direitos programáticos temos muitos. Tenho quase a certeza que uma figura ilustre do Porto, a determinada altura, terá dito que o direito à habitação era meramente programática e que, porventura, podia ser retirado da Constituição, uma vez que nós não conseguimos garanti-lo efetivamente. Mas teria de rever esse programa televisivo para me lembrar se foi dito assim exatamente nestes termos ou não, e, portanto, parece, mas fica a dúvida. Portanto, partindo deste espaço, que não é liso, que é desigual, e onde o exercício do direito à cidade tem muitas limitações, a verdade é que a cidade também é um espaço extraordinário. As pessoas agruparam-se em cidades, mais de 50% da população do mundo vive em cidades, porque a cidade tem uma série de atrativos fortíssimos. Em primeiro lugar, é este espaço de diversidade, não é? De diversidade a todos os níveis. Não é? Multicultural, como se costuma dizer, quando se usa a palavra no seu sentido mais simples e de menor conteúdo. Mas diversidade social, diversidade demográfica, diversidade em termos culturais, diversidade de arquitetura, que vai para lá da ideia de um palimpsesto em que as camadas se sobrepõem apenas em função do tempo em que as coisas foram criadas. É também um espaço de liberdade. Não é? A cidade é muito atrativa e indo a esta expressão alemã medieval, o ar da cidade traz a liberdade, trazia mesmo, não é? Trazia mesmo, porque a servidão, que não é bem escravatura, mas que em muitas coisas está próxima, a servidão que prendia os camponeses ao seu senhor e ao espaço da terra onde agricultavam, era revertida ou mudava muitíssimo quando as pessoas conseguiam chegar ao burgo, à cidade. E nesse sentido a cidade contém assim esta ideia de liberdade, também porque as pessoas... Há uma componente de anonimato urbano, é verdade, mas às vezes para as pessoas se conhecerem menos, o controle social é muito menor. E isso também é uma coisa boa. E controle social não é muito bom, solidariedade é. Tem de se conseguir trazer a componente da solidariedade para a cidade de forma mais forte. Mas não a ideia de controle. E, portanto, enquanto espaço de liberdade, espaço onde brancos e negros, homens e mulheres, pessoas dos diferentes grupos sociais se cruzam, fazem com que a cidade tenha esta possibilidade de expressão, de seres livres no espaço. E depois, porque é diverso, e há uma série de análises sobre a diversidade e de que maneira é que a diversidade se relaciona, por exemplo, com a inovação. Porque a inovação surge de processos criativos que juntam várias pessoas, não é? Normalmente uma pessoa fechada numa torre de marfim a pensar coisas maravilhosas. Isso pode acontecer, mas a inovação efetiva resulta de trabalharmos o pensamento uns dos outros e aquilo que cada um vai criando. E, portanto, a cidade é também um espaço fundamental de mudança, de inovação, de alternativas. Precisamente porque sendo que é um espaço de liberdade, precisamente porque é um espaço diverso, é também um espaço tendencialmente mais tolerante. Muitas vezes violento, é verdade. Difícil, é também verdade. Mas é tendencialmente um espaço mais tolerante. E eu pus aqui duas frases. Esta é de uma música cabo-verdiana, que está agora a divulgar um trabalho recente, e numa entrevista ela disse, e reparem como aqui a questão da escala é interessante, a determinada altura disse, eu tinha de ir para a capital, e dizia, porque lá na praia, capital de Cabo Verde, é onde acontece tudo. É esta riqueza da cidade que a transforma num espaço brutalmente atrativo. Aqui o Em Madrid Passam Coisas é uma outra história. É uns colegas que estavam a fazer um projeto de investigação com jovens da Galiza. A determinada altura tinham 2 jovens galegos que tinham estudado em Madrid e estavam na Galiza, em Ourense, Ourense ou próximo, e discutiam a hipótese de voltar à Galiza, de voltar a Ourense. E um deles dizia, bom, vou voltar, creio que eram de informática, se bem me lembro, ou de uma engenharia dessa área, vou voltar, tenho aqui oportunidades, precisamos de desenvolver as comunicações neste sítio e tal, vou voltar. E ele tentava convencer o amigo a voltar também. Porquê é que não voltas também? Há trabalho, há esta organização que está ligada à Câmara, tu vens. E ele dizia, não vou, mas vem. Então tens um ordenado bom, a qualidade de vida é boa, tu reconheces isso tudo. E ele no fim respondeu-lhe, porquê é que não vens? E ele disse, em Madrid passam coisas. Isto é, passam-se mais coisas do que em Ourense. E é isto que faz com que o Porto, ou Lisboa, ou Madrid, sejam muitas vezes mais atrativos, sobretudo quando as pessoas são mais novas. Porque a sessão é sobre habitação, é bom sempre lembrar que a habitação é uma componente fundamental do processo de injustiça espacial urbana. É o maior consumidor, é a função que mais consome espaço urbano, mais do que a indústria, mais do que os serviços, mesmo que hoje serviços, comércio e habitação estejam muitas vezes imbricados. E depois, mais do que ser apenas o maior consumidor de espaço, é um espaço essencial da reprodução. É um sítio onde as pessoas passam muito tempo.
E mais, estruturam grande parte da sua vida a partir da sua habitação, não é? É de onde saem para levar os filhos, é onde saem de manhã e voltam à noite, é de onde saem para ir ao trabalho e depois regressam. Para além de ser um grande consumidor de espaço, é um elemento fundamental da estruturação da vida cotidiana das pessoas. Trabalhando breves referências aos conceitos. Porquê é que eu trago justiça espacial? Se calhar porque sou geógrafo, é verdade, mas também porque me parece que quando nós falamos dos sentidos da justiça, esquecemos que a questão do espaço é essencial. E aqui a primeira nota é promover a igualdade é fundamental, mas como este bonequinho mostra, devemos ir um bocadinho mais para além. A ideia de equidade ou a ideia de justiça vai para lá da igualdade. Não há dúvida nenhuma que no boneco da esquerda nós temos uma componente de igualdade, mas ela não resolve o problema do mais pequeno, não é? É a equidade que resolve o problema do mais pequeno. Isto é, aqueles que são mais beneficiados pelos processos, mas que podem, não usando completamente os mesmos recursos, isto é, tendo nós uma distribuição justa dos recursos, podemos compensar as desvantagens de alguns. E isto acontece também em termos espaciais. Portanto, a ideia é distribuir os recursos espaciais, os recursos que estão na cidade, pensando aqui sobretudo no urbano, não é? E os recursos que ou são privados e devem chegar a todos, mas que devem ter um conteúdo público, não é? E que efetivamente devem poder ser acessíveis a toda a população. O não acesso a estes recursos, o estar mais longe dos hospitais, o ter um espaço público de pouca qualidade, o ter um sistema de transportes que não serve as pessoas ou serve mal, o ter um sistema de recolha de lixo que é menos eficiente por várias razões, isso significa, e que é desigual dentro da cidade, isso traduz condições de injustiça espacial. E depois a injustiça espacial acaba, se quiserem, nesta interpretação da Iris Marion Young, por ter uma componente estrutural, que é esta, a desigual distribuição dos recursos, chamemos-lhe assim, urbanos, e portanto o acesso diferencial das pessoas a eles, mas depois tem também uma outra componente que é em que medida é que nós todos podemos participar, e vimos aqui projetos muito interessantes que procuram incentivar formas de participação das pessoas ao nível micro do projeto e do bairro, nas decisões que têm a ver com a habitação, não é? Mas de que forma é que nós todos conseguimos influenciar os processos políticos que acontecem na cidade, de maneira a que a cidade seja mais justa. Portanto, há duas componentes, o déficit físico ou estrutural, mas depois também a nossa capacidade de influenciar os projetos. Pode-se dizer, isto é uma democracia representativa, podemos todos votar. Bem, eu creio que nós todos sabemos que seríamos um bocadinho anjinhos se acreditássemos que apenas com o voto estaríamos a influenciar todo o processo de decisão política. Ele vai para muito para lá do voto, mesmo uma democracia representativa. Depois a questão do direito à cidade, que se pode resumir desta forma, e para acelerar um bocadinho, a possibilidade de usufruir, viver e participar no processo de produção e uso da cidade. De todas e todas. Ser reconhecido na cidade, poder utilizar os seus recursos, poder utilizar o processo de participar no processo de decisão, se quiserem. Remete muito para este livrinho, O Direito à Cidade, do Henri Lefebvre, mas depois há uma série de outros que o foram trabalhando, como este colega brasileiro, o Jorge Luís Barbosa, que tem pensado muito em relação a isto. E do que ele nos traz, porque ele está ligado a uma coisa que se chama o Observatório das Favelas, e o aspecto interessante aqui é trazer para a discussão a cidade informal, não é? As favelas, as ocupações, os bairros clandestinos, os bairros de barracas, no caso português, esta urbanização mais espontânea, mais orgânica, podem ser lidos como atos emancipatórios e, sobretudo, os atos através dos quais os indivíduos e as coletividades resolvem problemas que estruturalmente não estão a ser resolvidos. E, de alguma forma, elas mostram o fracasso, às vezes, de processos formais de organização da cidade, como, por exemplo, os que têm a ver com o déficit da oferta de habitação e, por outro lado, permitem às pessoas exercer o seu direito à cidade, mesmo que muitas vezes isso seja contra a ordem estabelecida. E saltemos. Em relação à segregação socioespacial, no fundo, a segregação socioespacial é a materialização geográfica da desigualdade. As pessoas não estão distribuídas ao acaso na cidade, estão distribuídas, como nós sabemos, segundo determinados princípios que concentram determinados grupos sociais ou classes, se quiserem, em determinadas áreas e outros noutras áreas. A habitação é muitas vezes, ou melhor, aparece algumas vezes como o quarto pilar do Estado Social. Não é? Temos a educação, a saúde, desde que temos direitos sociais nos anos 50 mais ou menos tipificados,
não é? Saúde, a educação, a assistência social no sentido lato, que tem a ver com as questões da velhice, do apoio ao desemprego, etc. E depois aparece a habitação. Discutiram-se muito os direitos sociais durante o período da Troika. E se vocês forem ver os vários debates que foram feitos, em muitos deles a habitação não estava presente. É aquilo a que um colega sueco chamou o filar fraco, porque a habitação cavalga o privado e o público, não é tão assumido como uma componente clara das políticas públicas. As outras hoje também estão mais afastadas do que é exclusivamente setor público, mas é muito menos assumido. E, em alguns casos, quando era debatida, nesse período da Troika, aparecia como a parte que se discutia menos, face às outras três: educação, assistência social no sentido mais estrito, se quiserem, e saúde. Aqui estão os pilares que resultam neste acesso. Enfim, há várias teorias para explicar porque é que há segregação socioespacial, porque é que ela se agravou no contexto da sociedade capitalista. Enfim, podemos ir aos livros pioneiros do Engels, por exemplo, sobre a questão da habitação, e depois ao desenvolvimento todo que tem, acompanhando o próprio processo de evolução da cidade no contexto da economia de mercado. Aqui só vale a pena lembrar três coisas. Primeiro, a importância da renda locativa e das decisões do mercado, que se agravaram e que se tornaram hipervisíveis a partir da crise de 2007-2008. Podemos depois discutir isso eventualmente num momento de diálogo, e que têm como consequência este enorme aumento dos preços que se verificam, enfim, quer no arrendamento, quer na aquisição de propriedade habitacional nos últimos 15 anos, 14, 15 anos, sobretudo nos últimos 10, que afetam muito Lisboa e o Porto, mas também o Algarve, cada vez mais as periferias das cidades, cada vez mais as cidades do interior. Mas depois é bom lembrar que o processo de planeamento, ele próprio também ajuda à segregação. Ao definir as localizações da habitação social, ao definir as densidades urbanísticas de umas áreas ou das outras, ao definir a maneira como o espaço público está programado, o poder político está a definir também lógicas de segregação e de organização na cidade. E depois é isto, nós temos o desenvolvimento de massas distintas em que os grupos se organizam. Pode-se dizer que a fragmentação urbana fez com que hoje haja, às vezes, dentro da cidade, coexistência física de espaços dos grupos sociais mais desfavorecidos e dos grupos sociais mais favorecidos. É verdade, houve um processo de fragmentação, mas o que parece acontecer, sobretudo na última década, é que a velha segregação mais em mansa está a voltar, designadamente porque a valorização das partes centrais das cidades, em primeiro lugar, e das zonas mais interessantes do ponto de vista do cachê ambiental, do valor histórico, estão a fazer com que os processos de renovação urbana e de reabilitação expulsem populações para áreas cada vez mais distantes, reservando os centros aos grupos sociais mais favorecidos. Aquilo que em língua inglesa se chama renoviction, que é renovação com expulsão, renovation e eviction. Pronto. E depois temos esta cidade segregada. É só entrando numa parte mais aplicada. Estes são os exemplos extremos da segregação, não é? Esta é uma fotografia clássica de São Paulo e é impressionante, de facto, em que tem a favela aqui à esquerda e depois condomínios, enfim, do hiperluxo com os equipamentos que existem. E a barreira cá está, não é? Um muro a dividir os dois espaços. Eles coexistem, não é a malha fina que nós encontramos noutras cidades, aqui é a mancha segregada, mas é lá a coexistir. Ou esta, igualmente didática, de Joanesburgo. E vejam como as coisas mudam. A densidade não é igual num espaço e no outro, a qualidade do construído não é igual num espaço e no outro, o tipo de equipamento existente não é igual num espaço e no outro, a densidade de verde, sobretudo olhando aqui para Joanesburgo, não é igual num espaço e no outro. Quando falamos de injustiça espacial, é a expressão destes elementos todos da qualidade, não só da casa, mas do local onde a casa está, que traduzem precisamente as diferenças em termos dos locais onde as pessoas vivem e que depois traduzem oportunidades sociais também. O efeito de bairro não determina as nossas histórias de vida ao longo do tempo, mas condiciona-as. Havia uma expressão engraçada que algumas pessoas diziam antes, que as pessoas podem sair do bairro, mas em muitos casos o bairro não sai de dentro delas. O que significa que há uma série de processos que têm a ver com as oportunidades que existem nos bairros, que condicionam a vida social e as oportunidades das pessoas. Os estímulos em termos do grupo de pares, as oportunidades existentes no acesso aos equipamentos, o ir ou não ir trabalhar, o poder ou não poder estudar, os acessos
práticas sociais que são nocivas, o tráfico, o desemprego, etc., acabam por fazer, todos sabemos isso, acabam por se traduzir depois em condicionantes que o bairro, de alguma forma, transporta para aqueles que residem, como nos espaços onde acontece, onde este é positivo, acabam por se traduzir em vantagens. Tem aqui agora os exemplos nacionais, comecei por aqueles de fora. Isto é a Cova de Amor, eu disse trazia Lisboa, e a Cova de Amor é muito interessante porque é muito marcada no território. Se comparar a densidade da Cova de Amor com o que está à volta, ela é muitíssimo maior. A densidade construída, a densidade demográfica. Depois, ela é separada do resto por estas vias rápidas, portanto as barreiras estão lá, e quando não é via rápida, por exemplo, aqui nesta área onde há contínuo, o que tem são muros ou taludes. E, portanto, o espaço acaba por ser um espaço também fisicamente segregado, bem marcado no espaço, e dividido, ou melhor, e separado do resto por barreiras que tornam o seu acesso muito mais difícil. Isto tudo se traduz, digamos, esta componente física que vemos aqui, traduz também na forma como os grupos sociais se distribuem. Isto ainda não tem o censo 2021, tem os censos 91, 2001 e 2011 e grupos sociais. Estas são as profissões liberais, isto é a área metropolitana de Lisboa, aqueles que conhecem o mapa, estão habituados a ele, Lisboa está aqui. A proporção mais alta, olhem sobretudo para o mapa de baixo, até para não perdermos muito tempo, a proporção mais alta do grupo social não são os altos quadros, mas são os profissionais liberais. Os arquitetos, por exemplo, os geógrafos estarão aqui, enfim, os mais qualificados. Se virem, portanto, é quem tem já um rendimento médio relativamente alto, aquilo que simplificando podíamos chamar a classe média alta. Não é provavelmente a classe alta. E vejam, está na linha do Estoril, não é? Ou é entre Oeiras e Cascais, e em determinadas áreas da área central de Lisboa. Designadamente, áreas como Campo de Ourique, Telheiras, e vejam como a mancha tem alastrado, depois juntou-se aqui uma outra nova, a partir de 2011, que é a área do Parque das Nações, ou da Expo, para aqueles que conhecem. E o que acontece é, sobretudo, uma reprodução na linha, na marginal do Estoril, e a mancha maior na cidade de Lisboa, que abrange também as Avenidas Novas, a Avenida de Roma, etc., e relativamente pouco dispersa, embora vão aparecendo alguns pontos. Se olharmos para aquilo que é a classe média, claro que são muito mais, por isso há muito mais manchas, mas vejam que a classe média não está no centro. Não há cá pontos quase nenhuns. E mesmo na linha, aparecem Cascais, mas é nas traseiras da linha, não é junto à costa. E não há nenhum ponto relevante na cidade. E a importância de trazer aqui os quadros médios é para mostrar que hoje a problemática do acesso à habitação, que também é a problemática do acesso à cidade, é muito sentida pelas classes médias e pelas classes médias mais jovens. E é também por isto que a questão da habitação ganhou uma força que não tinha ganho no passado. Precisamente porque uma grande parte dos jovens que pertencem às classes médias não têm hoje acesso à habitação e aos espaços habitacionais onde gostariam de estar, que são aqueles para onde a partir dos quais a deslocação para o emprego é mais fácil, a partir dos quais a deslocação para os espaços de lazer é mais fácil, etc. Se nós olharmos para os trabalhadores não qualificados, não é? A distribuição é, por um lado, muito mais difusa espacialmente. E o que é interessante é que tem ainda uns clusters dentro da cidade. Mas, embora seja mais difusa espacialmente, não é? Porque este é um grupo, felizmente, que tem uma proporção menor do que as classes médias, a verdade é que ocupa muito os espaços intersticiais da periferia próxima da cidade, os espaços intersticiais do interior de concelhos, como o Concelho de Cascais, e depois determinadas manchas que dentro da cidade de Lisboa se mantiveram ao longo do tempo e correspondem basicamente a dois tipos. Ou à cidade centro, que até 2001 não foi reabilitada, ainda não tinha aumentado de preço e, portanto, a população dos grupos sociais mais desfavorecidos foi-se mantendo aí, ou às grandes manchas de habitação social que existem em Lisboa e que eu creio que se poderiam encontrar com um equivalente também na cidade do Porto. Pronto. A mesma coisa para os imigrantes, mas agora acelerando um bocadinho, a distribuição dos imigrantes também é muito diferente. Se virem aqui a distribuição dos europeus, na altura só dos 15, ela cega das classes mais favorecidas. Quando olhamos para a distribuição dos cabo-verdianos ou dos brasileiros, o padrão é completamente diferente. Portanto, a segregação significa este desigual acesso à cidade e, sobretudo, à cidade centro. Agora, as cidades são, que não fique sempre esta ideia de que é um desastre a cidade segregada. A cidade também é esta riqueza imensa que está aqui, com os choques que estão aqui também. A maior parte destas fotografias agora não são de Lisboa, são de Nova Iorque, devia andar com vontade de Nova Iorque, exceto esta, que é uma cidade alemã, e são esta mistura de pessoas que têm estas componentes de revolta, não é? Os telhados de Nova Iorque, de grafite, que
que depois tem esta mistura. Isto é um bairro italiano, cada vez com maior... É o Little Italy de Nova Iorque, cada vez tem mais chineses. Depois aqui o Times Square, como talvez a praça mais conhecida do mundo. E depois estes processos que correspondem àqueles que estão excluídos dos... Isto é Manhattan num dos sítios valorizados de Manhattan, aos excluídos, que depois aparecem também nos espaços que não lhes pertencem, revertendo a lógica da separação da cidade e tendo esta prática que é o estarem no mundo, utilizando o computador. E porque neste local? Porque a rede que atrás há um café, a rede do café chega aqui e ele podia ter acesso à rede sem pagar. O que mostra que também os excluídos estão no mundo. Não é? Também os sem-abrigos estão no mundo. O que é que se pode fazer? Usando um termo do Jorge Luís Barbosa, há esta ideia das potências, a potência das periferias e o urbanismo espontâneo. Avisa-me. Já cedi. Então, ok, ainda bem que me aconselham e dizem isso. Pronto, há uma componente de processos de base e a Cova da Moura é para nós um caso exemplar, e sobretudo a organização muito da juventude, porque juntam capital social, que é relações institucionais, e uma competência técnica fortíssima. Se queremos discutir o terreno, eles discutem com advogados. Se queremos discutir desenho urbano, discutem com arquitetos. Se queremos discutir assistência às populações, trazem assistentes sociais, sociólogos e outros. Portanto, a ideia de uma sociedade civil organizada e competente também pode existir na periferia. E também tem um sonho, como diz o Martin Luther King, e que depois recuperaram aqui. Isto é, simultaneamente, um espaço, sobretudo de populações de origem africana, cabo-verdiana em particular, e um espaço de populações dos grupos sociais mais desfavorecidos do ponto de vista da classe. Claro que depois pode trabalhar em articulação. E um exemplo muito interessante de processo de trabalho aconteceu há bastantes anos, há 14 anos, que foi o projeto dos bairros críticos na Cova da Moura. Há um exemplo no Porto, que eu conheço mal, que é os bairros críticos no bairro do Lagarteiro. Se calhar algumas das pessoas aqui conhecem-no bem. São bairros de natureza muito diferente, porque a Cova da Moura é autoconstrução, o Lagarteiro não é, como sabem, e a questão, por exemplo, uma das questões primárias ou prioritárias da Cova da Moura é a questão do terreno. E pôde-se e fez um trabalho, utilizando uma metodologia participativa riquíssima, que permitiu criar um plano de ação que juntou a competência técnica clássica em termos de pilares, medidas, ações, avaliação, custos, com o interesse da população e dando eles os inputs fundamentais para essa construção em processos participados como estes. Como o 25 de Abril foi há pouco tempo, lembrei-me deste 25 de Abril há 16 anos atrás, quando na Cova da Moura se conduziu este processo participativo, e este era um dos desenhos que as pessoas fizeram coletivamente sobre o que é que desejavam em termos do processo de reabilitação da Cova da Moura. A Cova da Moura continua a estar num limbo entre a demolição e a sua manutenção. E a manutenção de parte ou a demolição de tudo. E esta era a ideia que aparecia como resultado deste processo. Outro exemplo, e estou a chegar ao fim, são os processos de reconversão de clandestinos, vulgo áreas urbanas de género ilegal, ou melhor, vulgo clandestinos, áreas urbanas de género ilegal desde o decreto de 95. Este é o exemplo dos Redondos, com o qual também tivemos algum contacto, e uma vez mais aqui é uma conjugação entre os recursos técnicos e a base. É a Comissão de Moradores que, ao longo de décadas, desde os anos 80, foi trabalhando no sentido da regularização deste espaço, da criação de condições do ponto de vista da infraestruturação e da qualidade do espaço urbano, dos equipamentos, mas ao mesmo tempo da legalização das casas, em trabalho, não é, sistemático com, enfim, sobretudo um arquiteto e alguns outros que colaboravam com ele, no sentido de permitir que a cidade chegasse na sua plenitude a este sítio, que os transportes aqui chegassem, que a pavimentação chegasse, que a água chegasse a todos os locais e que depois houvesse também um conjunto de atividades para a população. Não é? As atividades imateriais, digamos assim, o desporto, o acesso a determinadas componentes da cultura, etc., partindo, tal como no caso da Cova da Moura, de um processo de ocupação, porque não havia resposta da parte das entidades públicas, nem privadas, para os déficits habitacionais. E a verdade é que nós vimos dois espaços informais e, sendo um bocadinho aqui, talvez mais provocante, do ponto de vista urbanístico, parecem mais interessantes que estes bairros sociais, a Quinta do Mocho de Louros, feita no âmbito do PER, e estes são edifícios PER em Chelas. São dois espaços de monocultura de habitação social, com todos os problemas que isto tem. Eu sei que hoje não se faz assim, mas em contexto de PRR, o risco existe sempre, sobretudo quando estivermos próximo do fim e existirem coisas que se têm de fazer muito depressa. Último slide.
Não podendo trabalhar ao nível do projeto, aquilo que eu acho o que me parece que se pode fazer é que, partindo da casa e do mais do que casas, adquirir uma consciência contextual. E a primeira é, partindo da habitação, isso são tudo metáforas um pouco da casa, partindo da habitação, estabelecer os necessários diálogos com o habitat, o que implica uma lógica de equipa interdisciplinar. O projeto é muito dos arquitetos, sem dúvida nenhuma, são os mais competentes. Estes, agora, as circunstâncias específicas ditarão como se desenha, com quem se desenha, em que circunstâncias e em que tempo se faz. É bom ter em conta sempre que a habitação não é isolada, ela prolonga-se pelas paredes dos edifícios públicos, prolonga-se pelas áreas verdes e pelos outros espaços públicos. Portanto, é bom posicionarmos sempre, mesmo que só tenhamos a trabalhar ao nível do projeto e das casas, pensar como é que isto se vai articular com o espaço público, que impacto vai ter nos transportes, como é que se tem acesso ao comércio e serviços, como é que se está no contexto da cidade. Partindo da segunda metáfora, que é esta da casa. Não é? Nós partimos da casa, mas depois devemos pensar o quarteirão, o bairro, a cidade. Há recursos urbanos, até pelo facto de serem recursos mais especializados, um grande hospital, por exemplo, uma universidade, que não podem estar em todos os quarteirões, estarão em alguns. Mas é bom que toda a gente possa ter acesso a eles, porque eles são necessários às várias pessoas. Depois podemos partir para esta ideia do lar, não é? A qualidade do lar, a casa enquanto espaço doméstico e familiar, o tal estruturador da vida cotidiana. É bom que tenha qualidade, mas é também bom que seja sustentável, não é? Que seja adaptado do ponto de vista da eficiência energética, mas que também se consiga perceber que se ajusta às novas famílias. Isto é, que os idosos devem viver nos espaços mais próximos, para não estarem a subir e descer escadas, a viver mais próximo da via pública. Também é bom que haja uma oferta de habitação provavelmente mais pequena, porque as famílias são mais pequenas, ou maior, nos casos extremos, por exemplo, de habitações coletivas para imigrantes. E depois, aqui há a ideia de o sair também do processo de produção estrito, que envolve técnicos, construtores e promotores, ou os clientes, e pensar nas pessoas, nas comunidades e, claro, nos políticos. E depois, o regresso à componente académica. Eu creio que vivemos um tempo estranho. Isto não tem a ver com a arquitetura, o projeto ou a geografia. Eu acho que muitas vezes, precisamente, nós somos o que somos e avançamos muito na lógica individual e na valorização do que fazemos. Apresentamos as coisas na internet, apresentamos aos amigos, procuramos ter muitos likes, etc. E às vezes eu sinto falta, à medida que vou ficando velho, de uma espécie de reforço da humildade. A humildade não é no sentido de dizer não, o que faço é mau, etc. Não, não é isso. É no sentido de ouvir mais os outros e pensar mais num sentido coletivo. É uma humildade técnica, uma humildade académica, disciplinar e de classe. Eu acho que é importante regressarmos um bocadinho a esta humildade e menos à ideia da grande estrela. Sobretudo, se tivermos como objetivo este, que é de criar uma urbe, e urbe mesmo, aqui é dita de propósito, não é polis, uma urbe mais justa e que garanta o direito à cidade. Se o objetivo for este, eu creio que a ideia da articulação, por um lado, e de alguma humildade é fundamental. Obrigado. Muito obrigada, Jorge. Só para gerirmos aqui um bocadinho o tempo, nós começámos com 15 minutos de atraso, podemos compensar aqui um bocadinho e fazer o intervalo, se calhar, um bocadinho mais perto das 5 e reduzir o tempo só para dar um bocadinho de debate. Está bem? Rodrigo, começo. Ok. Obrigado mais uma vez aos nossos conferencistas pelos seus contributos e as apresentações muito interessantes, quer dizer, que de certa forma também se complementaram, sobretudo aqui com a última intervenção do Jorge. Creio que se colocou o debate numa perspectiva, como seria de esperar, distinta dos nossos das duas primeiras apresentações. Eu, de certa forma, tinha aqui uma questão e meia, praticamente duas, que o Jorge acabou por, de certo modo, introduzir no último slide, que tinha exatamente a ver com este desafio que colocava o título deste debate, portanto, mais do que casas, deste seminário, e que tinha um pouco a ver realmente com esta questão que se pode, de certa forma, talvez colocar da seguinte forma, que há hoje, de facto,
um discurso sobre o tema da habitação muito centrado na urgência de construir casas, muitas casas, em curto espaço de tempo, e coloca-se, de certo modo, a preocupação ou a inquietação relativamente ao que é o trabalho que há que fazer para além destas casas. E refiro-me um pouco a esta, talvez, ausência neste debate do que são, digamos, que falava do tal habitat, não é? Esta questão que está também vertida na Lei de Bases da Habitação e no próprio Programa Nacional de Habitação, do habitat e do que são os modelos urbanos que queremos, que cidade queremos. Isso não se está a perder um pouco esta noção, talvez, e pensando na tal meta de 2074, nesta visão mais alargada, integrada e de longo prazo, tendo em conta justamente estas questões do desenho urbano, do desenho do espaço público, da forma como a arquitetura se relaciona de novo com o território, onde nasce, como se implanta. O Jorge levantou alguma destas questões e que tem muito a ver realmente com o poder político, mas realmente a minha questão tinha um pouco a ver com este tema um pouco, talvez passado, mas que remete para as questões talvez do planeamento, do pensamento estratégico, que eu acho que é inevitável para se poder pensar realmente esta questão da habitação para além da questão do edifício e pensar sobretudo a médio e a longo prazo. E este tema, enfim, esta questão, de certa forma, é dirigida aos três, mas também me levantou aqui outra, enfim, a intervenção do Jorge, sobretudo na parte final, realmente levanta esta questão muito, muito pertinente também, que eu creio que tem a ver com este capital enorme de conhecimento acumulado, conhecimento multidisciplinar, muito vasto, que realmente nos permite olhar de uma forma crítica para o passado, para os erros do passado, mas também para o presente. E, por outro lado, temos qualquer coisa que talvez não tínhamos, talvez há 50 anos, em que havia muita vontade, mas não havia talvez uma inteligência coletiva organizada, que tem muito a ver com este empenho e a mobilização da sociedade civil, dos cidadãos, mas também, e em particular, dos mais novos, e aqui falo talvez até dos arquitetos mais novos e dos estudantes de arquitetura, e aparentemente há meios financeiros, pelo menos para os próximos anos, para poder fazer projetos, e o poder político também empenhado, portanto, estão reunidas, supostamente, condições muito favoráveis para a resposta ao problema que temos em mãos poder fazer, mas realmente eu tenho alguma dúvida ou tenho alguma preocupação relativamente à forma como se pode compatibilizar esta urgência do presente, esta premência de construir, com esta tal capacidade de longo prazo e penso sobretudo nas disciplinas que desenham a cidade e o território. Portanto, eu perguntava quais são, na opinião dos nossos ilustres convidados, quais são realmente os fatores, os atores que, a vosso ver, são vitais para este equilíbrio entre construir habitação e fazer cidade se cumpra, sobretudo para evitar que muitos dos erros do passado se voltem a repetir. Bem, eu vou complementar as observações do Rodrigo e no fundo, as questões que lançou, também nesta perspectiva futurista que foi lançada pelos curadores de 2074 e fazer um exercício muito rápido, que é uma provocação, mais do que uma questão, uma provocação. A maior parte das pessoas que está nesta sala em 2074 não vai estar cá. O mundo vai ser outra coisa. Portanto, imaginem o que é 2074, que é daqui a 50 anos. E nós estamos aqui a dizer ou a pensar como é que queremos resolver o problema da habitação numa perspectiva de futuro. E, portanto, estamos a tentar compreender os problemas da atualidade, mas na perspectiva de como vamos construir o futuro, aprendendo, como disse o Rodrigo, com os erros, mas também com as coisas boas do passado. Esta visão um bocadinho terrível de imaginar que o mundo continua para além de nós faz parte da nossa condição humana, é verdade. O mundo continua, as casas vão continuar a estar cá, mas nós não. E, portanto, que tipo de legado é que nós queremos deixar nesse futuro? E a provocação que coloco aqui tem a ver precisamente com o nosso papel enquanto arquitetos dentro da nossa área disciplinar. E eu estou muito contente, volto a repetir, de estar nesta mesa, porque estou muito alinhado com as visões
dos três oradores, muito a construção de um território com as pessoas, para as pessoas e numa perspectiva participada e colaborativa. Mas a grande questão que nos traz aqui é sobre a questão do ensino também. O ensino da arquitetura para uma prática de arquitetura em diálogo, diria eu, com outras disciplinas. E, portanto, como é que vai ser 2074? E, portanto, como é que vamos ser arquitetos? Ou como é que os arquitetos, o que é que os arquitetos vão fazer em 2074? E para isso só podemos imaginar. Eu diria, Sílvia, que estamos a trabalhar para um mundo mais diverso, mais intercultural, por causa das questões das migrações que estamos a assistir. Mas eu introduzia aqui uma outra dimensão, que todos nós tocamos de alguma maneira, mas que eu acho que talvez ainda não tínhamos perspectivado muito bem e que talvez eu, por estar mais próxima de um centro de investigação em tecnologia e questões digitais, a tecnologia já cá está. Ela não vem, ela já cá está. Nós é que ainda não percebemos muito bem. E a questão que se coloca na investigação e provavelmente na arquitetura é o que é que nós vamos fazer que a tecnologia não possa fazer melhor do que nós. E, portanto, como é que vamos usar os recursos tecnológicos no futuro? Porque em 2074 eu consigo imaginar um futuro onde nós não vamos estar, mas as máquinas estarão com certeza. E se calhar até vão estar a fazer arquitetura. Qual é que é o nosso papel? O que é que nós podemos fazer? Qual é que é o nosso legado? Porque nós podemos ir às fontes, os robôs não podem. As pessoas podem... Data, os ingleses dizem data, a informação. Nós podemos recolher a informação. A tecnologia vai processar essa informação. Ou seja, que tipo de prática profissional é que nós podemos fazer, ou visionar um pouco, e com estas duas, com a questão da diversidade e a questão da tecnologia. Muito obrigada. Posso? Bom, acho que então há aqui duas questões que se cruzam. Como é que podemos construir habitação e fazer cidade com as tecnologias e com as nossas mãos, não é? Como é que podemos usar os meios que temos à nossa disposição para repensar as cidades? Eu acho que, de alguma forma, não querendo voltar à apresentação, mas são temas com os quais também me debato, porque eu acho que realmente nós podemos usar as tecnologias a nosso favor. Eu não acho que sejam a solução para a nossa prática ou para o nosso ensino, mas são, sem dúvida, mais-valias, não é? Estou a falar, por exemplo, daquele trabalho de levantamento que fizemos com fotogrametria, que é, no fundo, são milhares de fotografias tiradas com um drone, que depois entram num software e as transforma num modelo 3D, no qual nós depois podemos fazer cortes onde quisermos, podemos ter alturas, etc. E no caso do Monte Xisto foi uma ferramenta super útil ou essencial para podermos desenvolver um projeto com rigor, não é? Que no fundo é isso que queremos fazer e que procuramos fazer. E que, de outra forma, eu acho que andarmos ali com fita métrica ou mesmo com um topógrafo não tinha zonas completamente inacessíveis, não ia conseguir. Portanto, aí eu acho que quando nós conseguimos captar ou usar essas ferramentas, essas tecnologias em benefício da qualidade de um projeto ou de um programa, seja qual for, que estamos a implementar, acho que é útil. Podemos, eu acho que não podemos depois ficar reféns dessa tecnologia, desses softwares, dessas ferramentas, e por isso é que procurei também apresentar isso há pouco. Procuro também muito complementar essas experiências com o fazer à mão e esse lado mais artesanal, que eu também acredito que é muito importante, não é? Que é essa experiência prática de fazer. E acho que nós, arquitetos, podemos situar-nos um pouco no meio destas dimensões mais artesanal ou mais analógica e mais digital, mais tecnológica, não é? Acho que há também esse lado de disseminação que em muitos dos projetos em que estou envolvido
são questões, todos os projetos que apresentei são feitos por concurso, não é? Por candidatura, e cada vez mais, portanto, eu estou muito atento a como é que são criados esses programas e há muita importância e muito peso dado, de facto, à questão da disseminação hoje em dia, porque, obviamente, quem financia um projeto quer garantir que ele depois vai ter visibilidade e vai ser visto ou publicado, pronto, isso tem esse lado. E eu acho que nós podemos, no fundo, mostrar como estas boas práticas ou estes exemplos, estes casos de estudo, pelo mais pequenos que sejam, hoje em dia, com as tecnologias que há digitais, podem chegar a um público, não é? Muito, muito alargado, um público global, no fundo, e que eventualmente podem até replicar essas práticas, replicá-las de outras formas, mas essas ideias que estão a ser apresentadas nesses pequenos projetos podem, de facto, ter um impacto grande caso depois possam ser multiplicados. Eu acho que, pelo menos na parte que me toca, procuro, enfim, tirar um pouco de partido dessas ferramentas, não é? Porque à nossa escala são úteis para podermos chegar a outra escala, digamos. Então, se eu não percebi mal aqui, há duas perguntas. Uma tem a ver com incorporar o conceito de habitat dentro das soluções habitacionais, sendo que o habitat é uma coisa que já está na Lei de Bases de Habitação e que a urgência impede-nos de lá chegar, não é? Como que nós fazemos. Em relação a esta pergunta, eu trazia cá a autora da Lei de Bases de Habitação, a Helena Roseta. Às vezes, nas conversas que nós temos, ela conta-me às vezes uma história que quando, na altura que era vereadora na Câmara de Lisboa, havia um presidente da junta que pedia soluções para alguma coisa qualquer, e ele dizia, não tinha solução. E o presidente dizia, porque já conhecia o arquiteto, se não tem solução, pelo menos faça-me um cronograma. Então acho que muitas das coisas passam por aí, vamos planificar que futuro é que a gente quer. Então vamos programar esse futuro, porque o futuro chega. O problema não costuma ser que não há dinheiro. Quando o dinheiro chega, então temos o problema que eu mostrei aí, que chega o dinheiro, não temos projetos. Então panicamos todos, porque há dinheiro, não temos projetos para fazer. Depois temos outras questões que eu acho que deviam ser acauteladas, não é? Nós estamos, por um lado, e eu acho que tem razão, por um lado estamos a incentivar uma intervenção integrada em meio urbano e, por outro lado, pegamos no financiamento disponível e metemos em pacotes diferentes, não é? Temos o primeiro direito para habitação, temos a bolsa de alojamento urgente e temporário em outro sítio, as duas estão na componente 2 do PRR. Onde é que está o espaço público? Está na componente 3, que tem também respostas sociais. Porreiro, dá para juntar tudo? Não dá, porque isto cai nas câmaras e cai em sítios diferentes. Portanto, num sítio temos ruas bonitas com assistentes sociais, e com as casas a cair, no outro temos as casas porreiras com espaço público degradado, não é? E isto é uma questão de planificação e depois tentar concertar esforços. Mas eu acho que a melhor forma, pronto, arquiteto, não é? Não somos arquitetos, ninguém é perfeito, mas eu acho que isto tem muito a ver com planificação e trazer para a conversa pessoas que não estão a participar desta implementação. Há um problema que eu acho que nós temos, que é, já temos diagnósticos, já temos agendas globais para a mudança, a Agenda 2030, European Green Deal, a Organização Mundial da Saúde também tem as suas cenas, e não conseguimos juntar os dois pontos. Sabemos o que é que está mal, sabemos onde é que temos de ir, não conseguimos ir de um ponto ao outro, porque temos infinidade de intervenientes que cada um tem a sua agenda, a sua formação, a sua chefia, os seus prazos, as suas coisas. E acho que é preciso criar um terreno comum que nos permita, primeiro, programar e depois pôr cada pessoa dentro dos seus interesses e competências a fazer. Em relação à segunda questão, eu acho que tenho se calhar não, mas eu acho que tenho uma opinião minoritária, se calhar um pouco naif, mas eu que sou extremamente tecnológico, como podem ver,
Eu acho que uma coisa positiva, a promessa, pronto, isto sim, o Paulo já me sabotou, mas apesar de tudo continuo a usar caneta. Eu acho que é uma coisa boa que a tecnologia nos possa ajudar a libertar-nos de trabalho inútil, ou seja, eu já tive imensas conversas com o chat GPT, já me conheço, já somos amigos. O chat tem uma coisa interessante, que é que eu vou fazendo perguntas. Há uns dias está a fazer perguntas de estatística, mas já tinha feito outras perguntas. E ele não me dá uma resposta sobre o que é que o teorema do limite central. Ele diz-me, olha, lembras-te daquela coisa que me disseste há uns dias das casas, dos municípios? E dá-me exemplos que têm a ver com as minhas preocupações. Qual é o medo que nós temos aqui? É que alguém está a selecionar os conteúdos que depois vertemos no computador para uma aprendizagem supervisionada e dizemos isto. Como tudo, com o Google, o CEO também acontece, com os livros em certas universidades, o que sai nos jornais, como tudo. Mas eu acho que isto transmite uma certa descrença na humanidade e nas pessoas de poderem utilizar estas soluções de uma forma inteligente, não é? Eu sou altamente cético do chat conseguir fazer o meu trabalho. Se ele conseguir, desde que as minhas chefias não saibam, está tudo bem, não estou a brincar. Sou muito cético na razão dele conseguir resolver os nossos problemas. Estou bastante confiante na possibilidade de nos libertar de trabalho inútil e podermos focar nas coisas que nós sabemos fazer. Os mapas que vocês viram foram feitos também com recurso a algumas destas ferramentas. Cada vez que o portal de transparência atualiza, o meu computador vai lá, busca, faz o mapa. Eu é que lhe ensinei, mas depois ele que faz o trabalho, não é? Escuso estar todos os dias a descarregar Excel. E acho que se nos consegue ajudar a personalizar as respostas e automatizar trabalho inútil, se calhar os arquitetos, e uma coisa que eu acho que muitos de nós partilhamos, 80% do nosso tempo não está dirigido a resolver os problemas para os quais somos formados, é para resolver outro tipo de problemas que, se for a maquininha a fazer por mim, bem-vinda seja a maquininha. Outra questão, algumas vozes dizem, é que os malvados liberais inventaram isto para dominar as mentes. Pronto, então os malvados progressistas que inventem a mesma coisa para moldar a sociedade num sentido progressista. Acho que é uma questão de deitar mãos à obra. Não sei se era essa a pergunta, mas era a resposta que me apetecia dar. Eu queria socializar o meu micro. Mas é porque os cabos complicam a coisa. Obrigado pelas perguntas ou pelos desafios. Eles podem se articular, mas separando-os. O primeiro, que acabou com a afirmação como é que a gente pode não cometer os mesmos erros que já conhecemos ou que já fizemos no passado. A primeira pergunta tem a ver com o presente e como é que nós vamos atuar no presente, e a segunda, o mundo que virá, digamos assim, em 2074. Indo para o presente, e pegando numa das coisas que foram ditas, o conjunto de condições é de facto bom. E começando ao contrário, há dinheiro, estão-se a fazer projetos, o Aitor mostrou aqui vários, e há condições para isso, e depois há a experiência, isto é, nós temos o conhecimento do que é que resultou menos bem no passado. Sabemos isso. Eu lembro de ter fazer visitas com os alunos enfim, para ver projetos habitacionais ou áreas habitacionais distintas em vários municípios e que, por exemplo, a propósito da habitação social, os técnicos que tinham sido protagonistas do desenho, ou pelo menos da parte do enquadramento do desenho das respostas habitacionais no PER, enfim, nos levavam aos sítios e diziam, bom, agora vamos ao bom exemplo. E, portanto, diziam, aqui está uma unidade habitacional com uma dimensão de escala urbana, bem integrada no tecido, com bom acesso aos transportes, equipamentos devidos, um espaço público que cuidamos do bocado. E aqui está o exemplo que não queremos repetir, uma coisa marcada pelo gigantismo, longe de tudo, onde concentramos a população que vinha das áreas mais problemáticas, etc. Pronto, e depois, mas teve que ser assim. Uma das questões que se põe é porque é que teve que ser assim, porque isso nunca era muito claro, porque é que tinha que ser assim. E depois, escavando um bocadinho, percebia-se que teve que ser assim porque havia pouco tempo e, portanto, era preciso responder rapidamente lá ao levantamento de PER e, portanto, era preciso ter
alojamento para 400 famílias rapidamente e, portanto, tinha de ser um terreno maior. O terreno maior era mais caro, mesmo com os empréstimos da Administração Central, não podia ser tão caro assim, portanto, iam para a periferia e, portanto, para um sítio mais isolado, mas assim conseguiam-se construir as 400 rapidamente. Pronto, e depois, aquela ideia, o resto logo se resolverá. A verdade é que quando nós olhamos para muita da habitação social em Lisboa, alguns dos trabalhos que nós temos mostram que ela hoje é muito menos periférica, por uma razão orgânica, que a cidade foi crescendo e, portanto, os bairros que estavam longe, agora já estão, uma grande parte deles, conectados. Isso não significa que a contiguidade física não continua a marcar, não continua a não ter correspondência com uma ideia de contiguidade espacial. Pronto, portanto, eu acho que a primeira parte da resposta é relembrar os resultados negativos da experiência, cruzá-los com aquilo que aparece nos instrumentos que nós fomos criando nos últimos anos, não é? Designadamente agora está-me a escapar o nome, a legislação que tem a ver, não é o Plano Nacional de Habitação, é a legislação que enquadra a habitação e que foi criada em 2019. Não é a nova geração. É a Lei de Bases, caramba, exatamente. Desculpem lá, às vezes tenho estas brancas, é da idade. A Lei de Bases da Habitação e as indicações que lá estão dadas. E, portanto, eu creio que que fazer a leitura daquilo que funcionou mal, enquadrá-la nos instrumentos que temos, muitos deles muito interessantes, e que apontam os caminhos a seguir, e, ao mesmo tempo, ver quais são as soluções que foram emblematicamente mais interessantes. Sobretudo as soluções participadas. Eu acho que experiências como o velho sal, que já foi aqui referido, estas que estão a ser feitas e retomadas, como foi aqui demonstrado, ou mesmo algumas dessa coisa muito pontual, que foram os bairros críticos, designadamente, eu, como digo, conheço mal a experiência do Lagarteiro, portanto não me sei pronunciar sobre o seu valor, mas em termos de processo, quer a do Val da Amoreira, quer a da Cova da Moura, são muitíssimo interessantes. E o que me parece é que vale a pena recuperar estes elementos positivos e trazê-los para o processo de produção agora, neste contexto que temos e que é muito curto. Eu sei que depois há aqui uma questão de conflito de tempo, não é? Que é muito pouco tempo para fazer várias coisas, o tal 1 de julho de 2026, digamos, os meios só estarem disponíveis neste período curto. Mas isso implica que, se calhar, haja mais pessoas a trabalhar em um diálogo mais forte. A última nota é a que tem a ver com o poder político. Há pontos positivos aqui, que nós tínhamos muito pouca coisa sobre habitação e agora passamos a ter nova geração, lei de bases, Secretaria de Estado, Ministério com nome explícito e uma série o PRR não é só habitação, mas é explicitamente habitação também. E durante muitos anos tínhamos muito pouco, sobretudo a partir do momento em que, no final dos anos 70 e sobretudo a partir dos anos 80, se deixou muito ao mercado esta questão da habitação e agora há pelo menos a intenção ou o discurso, um bocadinho mais, de intervir mais na esfera da habitação, isto é, assumi-la efetivamente como um pilar do Estado Social. E eu acho que isso é uma coisa importante. Eu creio, escrevi-o com o meu colega Luís Mendes, agora há pouco tempo no Público, esta ideia de que o mais habitação foi, de repente, hipercausticado à esquerda e à direita, e corre-se o risco, de determinada altura, para usar uma expressão típica, de deitar a água fora com o menino lá dentro. Porque mesmo que haja uma série de contradições, há uma série de aspectos muito positivos naquilo que é proposto. Eu acho que é preciso trabalhar para que não tenha as contradições e recuperar os elementos positivos. Claro, se me perguntarem, há coisas em que eu acho que ele devia ir mais longe, com certeza que há. Claro que há. Por exemplo, na revisão da Lei do Arrendamento de 2012, ou na sua suspensão e substituição por outra. É um exemplo, também o escrevemos. Agora, num contexto de sociedade que tem de ser negociado, eu acho que há uma série de pontos positivos, em que se vai razoavelmente longe em termos do direito à habitação. Portanto, esta seria a resposta à primeira parte. À segunda, em relação ao mundo que virá, eu acho que há duas coisas que se distinguem. Um é a componente da técnica enquanto ferramenta, não é? Ajuda-nos no nosso trabalho. E eu acho que o chat GPT, como as outras, enfim, se os telemóveis nos facilitaram a vida, os computadores facilitaram, se antes o automóvel facilitou, se antes do automóvel outro tipo de técnicas facilitaram, a máquina a vapor, porque é que a componente digital e tecnológica não há de ser incorporada, se torna a nossa vida potencialmente mais simples, conseguimos fazer as coisas
de uma forma mais fácil, é evidente que vai ter de ser incorporado. Põe problemas éticos, mas vai ter que ser incorporado. Ao nível do desenho de projeto, para nós geógrafos, os sistemas de informação geográfica são uma ferramenta fantástica em termos de a produção cartográfica, que é para nós um instrumento a uma escala diferente, muitas vezes a do arquiteto, mas que para nós é essencial para o trabalho do cotidiano. Este é um aspecto. Aquele de que eu tenho mais dúvidas e que para mim é mais relevante é que eu acho que isto implica uma sociedade muitíssimo diferente. Olhando para o que foi o período, se quiserem, da Revolução Industrial e do capitalismo, até este momento eu acho que as mudanças não são muito profundas. A base da sociedade era uma base material. Todos os processos eram materiais, técnicos ou tecnológicos. Nesta altura, a grande mudança é que a base é digital. E isso, a base da mudança é digital. E isso configura uma sociedade completamente diferente. É verdade que hoje estamos aqui todos fisicamente, mas uma parte substancial dos sítios onde eu estou e onde provavelmente vocês estão, uma parte das pessoas está à distância. Antes da pandemia não estava, os recursos já existiam, mas a pandemia acelerou esse processo. E agora somos confrontados com estes avanços da inteligência artificial, que são positivos, mas que são uma mudança muitíssimo significativa. A partir do momento em que se conseguir juntar a inteligência artificial com a componente mecânica, chega-se àquilo que víamos em ficção científica, que eram robôs iguais a nós. A partir do momento em que isso acontecer, o mundo é outro. E já não é o mundo que conhecemos da materialidade da Revolução Industrial, porque passamos a ter a parte intelectual, não é, associada a um elemento externo. Eu sei que há aqui depois questões muito específicas, os afetos e as emoções, por exemplo. Essas ainda não, o ChatGPT ainda não tem, mas terá, eu acho que terá. Não é só no Blade Runner que essas coisas acontecem, eu acho que acontecerão mesmo agora. E isto significará uma sociedade muitíssimo diferente, onde questões como as deslocações se podem transformar completamente. Isto é, aquela ideia do polo viríleo, de que tendíamos para a inércia absoluta e estávamos só nos mesmos sítios, pode ser de facto uma realidade e vivemos tudo em termos virtuais, até nos transformarmos nós próprios só em seres virtuais e digitais, o que eu também acho que vai acontecer, se calhar não em 2074, talvez um bocadinho depois, mas acontecerá o lado da nossa energia, não é? Passar a ser aquilo que corresponde a esses seres do futuro. Isto se não houver uma tragédia pelo caminho, eu espero que não haja. Mas é este mundo que vem, sobre o qual eu tenho enormes interrogações. O que é que significa o papel da casa, por exemplo, num mundo marcado por componentes muito mais digitais? O papel do sistema de transportes, passarmos a deslocar-nos de outra maneira, não tivermos de deslocar ou nos deslocarmos pouco. Eu acho que são... Para isso eu só consigo ter enormes dúvidas. Mais imediato, e com isto me calo, é a questão do ensino. E eu não sei, enfim, não dou, já pontualmente dei aulas na Escola de Arquitetura lá da Universidade de Lisboa, mas há algumas coisas que são transversais. Como é que no ensino vamos conseguir incorporar claramente estas questões digitais? E o ChatGPT não é só um desafio em relação às formas de avaliação clássicas. É um desafio em relação ao papel do conhecimento. Se eu passo a dialogar, como o Heitor agora aqui dizia, com a máquina e ela me vai permitir avançar com coisas, isso não é, em termos do raciocínio, etc. Isso é uma coisa muitíssimo positiva. E isto tem de ser transposto para os nossos alunos, não pode ser só positiva para os docentes, tem de ser positiva para os alunos. As questões da transdisciplinaridade, como é que elas podem incorporar mais nas escolas? A experiência do técnico em Lisboa é muito interessante a esse nível. O obrigarem os alunos a fazer algumas cadeiras noutras escolas. Eu acho que no mundo em que vivemos hoje é uma experiência muitíssimo rica que eles estão a avaliar agora e aparentemente os alunos disso até gostam. E eu creio que estes são desafios muito significativos que obrigam a ideia, se calhar não é um problema da arquitetura, a ideia de aulas expositivas. Contra mim falo que nós temos isso em geografia. Se calhar hoje tem cada vez menos sentido. No mundo onde o manancial da informação está muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, então a sala de aula tem de ser posicionada, tem de ser concebida de outra maneira. É muito mais no sentido de ser seletiva em relação à informação, ser criativa a partir da informação, dialogar com base na informação, saber pesquisar a informação, transmiti-la. Eu acho que qualquer jovem dirá, aquilo que está a dizer eu posso encontrar em 34 podcasts, 57 bibliotecas digitais e mais um conjunto de outros sítios na internet. Obrigado Jorge. Vamos mesmo ter que encerrar este painel.